partir de agora, entra no ar a entrevista do dia. Olá, muito bom dia, amigos, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Vitrine. Que beleza, terça-feira, dia 21 de setembro de 2021 e nós já estamos no ar, ao vivo, aqui em nossos estúdios, hoje tendo a grata satisfação de trazer em nossos estúdios para um bate-papo. Na realidade é um bate-papo, informações através do nosso querido secretário municipal de saúde, doutor André Spadaro, que aceitou, de pronto ao nosso convite aí. A gente fica muito feliz em tê-lo aqui para poder trazer a todos vocês aí tudo o que está acontecendo na nossa cidade sobre o coronavírus. E ninguém melhor do que ele, não é verdade, pessoal? Ninguém melhor do que ele para poder trazer a informação nua e crua, verdadeira. Porque, como eu digo sempre aqui no nosso jornal, a gente transmite todos os dias o jornal que ele comenta, que ele faz. Muita coisa na internet é só besteira, gente. Muita coisa que dizem aí não tem fundamento nenhum. Então, quero começar aqui agradecendo de coração ao nosso querido doutor André Spadaro por ter aceito o nosso convite, por ter aceito vir bater um papo com a gente aqui na nossa Rádio Vitrine, inaugurando a segunda etapa de entrevistas ao vivo. Então, para darmos início aqui, quero agradecer o doutor André. Muito obrigado, doutor André. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter vindo até a nossa rádio trazer essas informações a todo o pessoal de Botucatu, a toda a nossa população. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, bom dia, Valério. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Isso. Com vocês aqui na Rádio Web Vitrine. Então, queria dar um abraço aí especial a todos que acompanham o programa, que estão nos acompanhando nesse momento. E ficamos aí à disposição para trocar ideias, trocar informações sobre o coronavírus e saúde de um modo geral. Hoje a gente tem a grata satisfação em tê-lo aqui em nosso estúdio, viu, doutor André? Todos os dias do nosso jornal, ao vivo, são inúmeras perguntas, que o pessoal nos faz. Então, hoje nada melhor, hoje a gente nem vai deixar o telefone aberto, porque senão a gente não vai conseguir conversar na realidade, Mas eu gostaria, para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber como a gente faz com o pessoal que vem aqui. Quem é o doutor André Spadaro? Bom, eu sou botucatuense, Então, nasci aqui em Botucatu, filho do Dr. Joel Spadaro e da sua nosso grande amigo. Isso, minha mãe também professora de inglês, meu pai é uma figura já bastante conhecida na cidade, foi médico também, Médico da primeira turma aqui da Faculdade de Medicina. Estava comentando contigo que fez uma série de coisas na carreira, foi diretor da faculdade, foi vice-prefeito, prefeito, então uma figura muito carimbada. Então, tenho muito orgulho aí da família, dos meus pais, toda a educação que a gente recebeu. Então, sou um botucatuense que estudou aqui, fiz faculdade de medicina aqui em Botucatu, me formei, então até os 23 anos morei aqui em Botucatu, vivi ali no bairro, perto do antigo Zé do Queijo ali, mas já se mudou, mas vivi toda a minha infância, adolescência ali, fiz a faculdade, inclusive morando na casa dos meus pais ali no bairro. Eu tenho um carinho especial ali pelo bairro, a Vila dos Lavradores. E depois fui para São Paulo, morei 21 anos em São Paulo, onde fiz toda a minha residência médica em clínica médica, cardiologia, especialização em cateterismo, em colocação de estentes, desentupir o coração, de pessoas que têm infarto lá no INCOR em São Paulo. E depois de 21 anos voltei aí, já tão casado com 2 filhas. Que legal. Eu sou uma pessoa tranquila, pacata, fácil de se conviver, que gosta de agregar pessoas. Acho que esse
E gosta perfil muito, que eu tenho. e gosta muito de fazer o bem também, né, doutor André? Acho que sim, espero que sim, viu, Com Valério? O que a gente certeza. procura fazer é isso. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que a gente comenta muito com o prefeito Pardini, que é um grande amigo, né? Além de um grande gestor, que nós estamos aí vivendo esse momento especial da pandemia e mesmo toda essa dedicação à Secretaria de Saúde, eu entendo como uma doação. Sim. Então, isso eu ouvia muito do meu pai, né? Meu pai, se você perguntasse para ele por que ele quis ser prefeito, ele sempre me disse isso. Ele falou, porque eu estudei a vida toda em escola pública, fiz universidade pública, eu entendo que nesse momento, transitoriamente, eu tenho que retornar para a sociedade um serviço, prestar um serviço para a sociedade de qualidade, em retribuição a toda a educação e todo o investimento que foi feito pelo Estado na educação dele. Eu acho que isso tem que valer para todo mundo. Eu também estudei no Dom Lúcio, em escola pública. Certo? Muitas vezes as pessoas devem pensar, só estudou em escola particular. Não, estudei do 3ª série até a 8ª série na época, né? Era diferente a nomenclatura. No Dom Lúcio, ali perto de casa. Aliás, excelentes professores que nós tivemos ali no Dom Lúcio. Inúmeros deles muito bons, professor Décio, professor Arena, professor Álvaro. Foi um período fantástico da minha vida. E depois fiz faculdade pública também, então estudei numa universidade gratuita. Então acho que esse é o entendimento. O entendimento é tentar, de alguma forma, retribuir esse investimento, que permitiu que eu tivesse uma carreira importante em São Paulo, com condição financeira adequada, e agora, de certa forma, você abre um pouco mão até da carreira, até de retorno financeiro da carreira, para se dedicar e aprender também, que eu acho que é um grande aprendizado, é um período de muito estresse, muita responsabilidade, em especial na pandemia. Eu acho que o nível de responsabilidade que a gente carrega, Valério, é maior do que tudo que eu já vivi em 20 anos em São Paulo, com emergências cardiológicas. Mas é, de certa forma, um aprendizado e um prazer estar podendo trabalhar junto com o prefeito Pardini, com uma equipe importante que ele conseguiu constituir para poder prestar o melhor serviço possível e enfrentar da melhor maneira possível essa pandemia. E não tenha dúvida disso, viu, doutor André? A gente sabe e reconhece, né? E eu tenho certeza que o povo de Botucatu hoje, né, tem o maior prazer em ter todos vocês aqui, a sua equipe, o nosso querido prefeito Mário Pardini, toda a sua equipe hoje fazendo o que fizeram para Botucatu. Olha, como eu disse para o senhor, se eu deixar o microfone aberto, o telefone aberto, nós vamos estar lascados aqui, mas olha aí. Olha aqui, já tem muitos comentários aqui, ó. Minha querida Jaque, parabéns, sucesso, doutor André. O João Antônio Leite, bom dia, tudo bem, Valério? Tudo, olha aqui. O Leandro, bom dia, amigo, tenha um ótimo dia, abraço, fica com Deus, obrigado. O João está querendo aqui, ó, queria fazer uma pergunta para o secretário de Saúde, como fica o aumento dos funcionários, olha aí, do Pirangi e Vale Alimentação. Isso que é duro, a gente tem que fazer aqui tudo que o pessoal tá... Mas vamos ler, o que ele puder responder, ele vai responder. Bom dia, olha, a Soninha tá mandando bom dia, a Irene em Lençóis Paulista, bom dia, e as perguntas vão ficando aqui, depois a gente vai passando pro doutor André, conforme forem feitas aqui dentro do pertinente, né? Então não adianta fazer muita pergunta de fora da área da saúde, que nós não vamos ter tempo, não por mim, por ele aí, que não vai ter tempo de responder a todos, a gente responde depois, conforme for passando. Mas, doutor André, o pessoal sempre nos pergunta aqui, a gente não tinha como saber, mas como é que surgiu a ideia de fazer o Dia D em Botucatu aqui, o senhor, a sua equipe e o nosso prefeito Mário Pardini? Olha, essa história da vacinação realmente foi uma história muito marcante, né? Então, eu costumo dizer que antes até do Dia D, do estudo clínico, Botucatu, e isso muito por conta de iniciativa do prefeito Pardini, que é uma pessoa que sempre nos cobrou, tanto da Secretaria de Saúde, quanto do superintendente do HC, quanto o reitor da Unesp, o diretor, o presidente da Unimed, ou seja, todo mundo, ele sempre nos cobrou muito para que buscássemos soluções, buscássemos alternativas de vanguarda, tentássemos ser sempre pioneiros e acompanhasse tudo que existia de melhor para enfrentar a pandemia. Então, isso é uma característica já de Botucatu, desde o início do enfrentamento da pandemia, com a questão da implantação da testagem em massa, visitas domiciliares, central coronavírus, projeto Sentinela, ou seja, foram uma série de medidas que construíram, eu acho, um caminho para o surgimento do estudo clínico propriamente, que também surgiu por iniciativa do prefeito Pardini, ou seja, então, como me convocou, e convocou o professor Pascoal Barretti
para uma reunião no gabinete e com a ideia de que a gente encontrasse soluções na indústria, né, nos grandes produtores de vacinas, fizéssemos contato com essas empresas para tentar adquirir vacina e acelerar a vacinação aqui no município de Botucatu. Foi na mesma época que o prefeito enviou um projeto de lei para a Câmara, reservando 6 milhões de reais para justamente a gente poder comprar vacinas, né? Mas rapidamente a gente percebeu, né, não só Botucatu, havia consórcios de municípios, que Botucatu também entrou nesse consórcio, muitos governadores tentando fazer contatos para comprar vacina, mas no final das contas se entendeu que realmente as empresas só fariam vendas e negócios diretamente com o governo federal, com os governos centrais dos países. É aí que começou então a surgir a ideia, visto que aqui nós temos aqui o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina, a Unesp, né, muitos pesquisadores, a ideia de desenvolver o estudo clínico. Então tivemos reuniões com uma empresa primeiro que não deu certo e depois com a AstraZeneca isso foi caminhando bem, né, e com o tempo o reitor indicou um pesquisador, o Dr. Carlos Magno, que também tinha contatos com uma pesquisadora da Unifesp, a doutora Lili, que tinha feito os estudos da AstraZeneca de fase 3 aqui no Brasil, com profissionais de saúde. Por sua vez, nos apresentou a pesquisadora da Universidade de Oxford, que trouxe o estudo para o Brasil, ou seja, tudo foi se encaixando, Valéria. Isso que eu digo, acho que é muita gente com boa vontade e com competência também, modéstia à parte. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né, que foram, então, assim, juntando forças, experiências, até que a gente conseguiu ir para Brasília, né, com o ministro Marcelo Queiroga e apresentar esse projeto para ele 2 semanas após ele ter assumido o Ministério da Saúde e já dando um sinal positivo para que fosse realizado. E o dia D especificamente foi até bastante curioso. A gente brinca que essa coisa do prefeito ter medo de avião, às vezes é bom, Valéria, porque são poucas pessoas, talvez tenham oportunidade de você ir para Brasília com o prefeito e voltar. Se você parar para pensar, são 10 horas despachando na ida e 10 horas na volta. Então é muito tempo para você discutir, pensar e surgir ideias para coisas que a gente possa fazer para enfrentar a pandemia. E a gente saiu de Brasília com uma encomenda do ministro, né? Respondendo, mas sem tentar me alongar demais, porque a história é muito longa. Fique à vontade, pode ficar à vontade. O tempo aqui é o senhor que faz. Muito rica de detalhes nessa história. Mas o estudo ele previa, Valéria, que a vacinação ocorresse em 14 dias. Então, a gente vinha trabalhando com o modelo que a gente já fazia, vacinando no posto de saúde, drive-thru. Falamos, em 14 dias vamos fazer um drive-thru, 3, 4 drive-thru na cidade, 24 horas se precisar, abrir os postos, abrir posto à noite. Mas o ministro nos fez uma encomenda, na última ida a Brasília, que essa vacinação ocorresse em 2 dias. Nossa Senhora! Não em 14. Então ficou essa coisa na cabeça, na volta, nessas 10 horas de estrada. Isso, tinha tempo. Conversando e pensando, até que em um determinado momento aquilo ficou na minha cabeça. Olha, como é que a gente faz uma cidade inteira se deslocar, praticamente uma cidade inteira, que era a população adulta da cidade inteira que a gente ia vacinar, menos os idosos com 61 anos ou mais, que já tinham sido vacinados pelo PNI. Como é que você faz um grande contingente de pessoas, 60, 70 mil pessoas, a gente esperava até 80 mil pessoas, sim, que foi o número claro, de doses que nós recebemos, num único dia, de uma forma organizada, se deslocar para alguns lugares, sem aglomeração e o mais importante, garantindo que a grande maioria fosse realmente moradora de Botucatu, que não houvesse uma invasão assim acima de uma margem que já era esperada. Que a gente já tinha visto isso acontecer em Serrana e mesmo aqui em Botucatu, quando anunciamos o estudo, muita gente querendo trocar o título de eleitor para Botucatu. Nossa, foi muito, né? Alugar casa com contrato retroativo, então a gente tinha essa preocupação. E aquilo ficou batendo na cabeça, não, tem que sair todo mundo junto, num dia só, ou num final de semana só, tem que ser de Botucatu. Uma hora deu uns tralos assim, eu falei, prefeito, você pode achar que eu estou ficando louco, mas eu só vejo um jeito de a gente fazer essa vacinação rápida e de forma organizada. Eu falei, mas como? Eu falei, temos que reproduzir aqui uma eleição em Botucatu. Que ideia fantástica. Uma eleição, só que originalmente o que eu tinha proposto para ele, foi, olha, a pessoa vai chegar no colégio ali, eleitoral dela, na escola onde ela vota normalmente, sobe na sessão dela, vai ter lá o presidente, vai ter o responsável pela mesa, o mesário, analisa todos os documentos e em vez de ir na urna, no lugar da urna a gente põe uma equipe de vacinação. Caramba, então, quando voltamos, Valéria, aí a gente viu que ele gostou muito da ideia, na hora ele ligou ali pro Igor do cartório,
que em seguida ligou para o Dr. Bachega, ou seja, em 24 horas estava assinado Que um termo coisa, de cooperação do TRE com a Prefeitura Municipal de Botucatu, uma adesão espetacular da Justiça Eleitoral. Acho que teve um papel extremamente importante Bem, nessa sem questão dúvida nenhuma, da sem vacinação. dúvida Mais de nenhuma. 800 voluntários compareceram. E aí quando a gente viu que eram 45 colégios eleitorais e 304 sessões, rapidamente entendemos com a equipe que não dava para pôr uma equipe de vacinação dentro de cada sessão eleitoral. Era complicado. Mas como você tem um ginásio praticamente em todos os colégios, todas as escolas, então a decisão foi por adotar esse modelo. A pessoa ir com o presidente da mesa, mesário, e pegar um voucher ali como se fosse um comprovante ali de votação, no nome dela, com CPF, tudo certinho, e se dirigir à quadra de algum desses colégios eleitorais, de alguma das escolas, e as equipes estariam ali disponibilizadas. Então, tanto na primeira dose quanto na segunda dose, acho que foi um modelo que funcionou muito bem. Na segunda dose, melhor ainda, porque aí todo mundo já estava cadastrado no sistema do Vacivida, foi muito mais rápido. Mas foi assim, basicamente, que surgiu de um estralo aí de medo de avião do prefeito na viagem de volta que surgiu uma ideia, né, por conta também dessa recomendação do ministro. Ou seja, foi uma coisa que coisa deu muito fantástica. certo. Parecia uma loucura, parecia algo muito, talvez, agressivo, audacioso, Louco, né? louco. Uma loucura isso. Como é que vai fazer isso? E eu confesso que até a véspera eu estava com bastante receio, galera, mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que ia dar certo já nas últimas 48 horas. Então eu me lembro que no sábado eu acordei, já não estava conseguindo dormir direito nessa semana. Era Posso imaginar. 4 da manhã, 5 da manhã, eu estava já olhando para a parede assim, e levantei no sábado, na véspera do dia 16 de maio. Falei, vou lá na secretaria, deve estar cheio de coisa para fazer, todo mundo batendo cabeça, resolvendo as coisas. Cheguei lá, não tinha ninguém. Vai vendo. Eu falei, Valério, mas o que está acontecendo aí? Eu pensei que eles devem estar nas escolas. O pessoal deve estar nas escolas, aquela loucura, organização. Fui nas escolas, cheguei nas escolas, não tinha ninguém. Eita lá. Aí deu voltei, mais desespero, né? Mas aí foi dando desespero. Mas daí eu voltei na Secretaria de Saúde, que eu cheguei lá, entrei na sala onde ficam guardadas as vacinas, lá na vigilância epidemiológica, né, nas geladeiras ali, e tudo organizadinho, Valério. Cada quantidade de vacina com o nome certinho, de qual escola que ia, qual colégio, qual sessão eleitoral. Mas um brinco. Então, trabalho de profissional. Tem que, mais uma vez, eu sempre agradecer a toda a equipe, porque é uma equipe muito capacitada, muito experimentada, né? Todos que ajudaram, mas em especial um agradecimento às nossas equipes aí da Prefeitura, da Atenção Básica, porque realmente foi muito bom. Então, quando eu vi que estava tudo organizado, não tinha ninguém na véspera, no sábado, ninguém mais fazendo nada, ou seja, estava tudo pronto. Ninguém preocupado. Ali eu dei conta que ia dar certo, porque já estava tudo organizado, apesar de a gente ter tido até relativamente pouco tempo para organizar uma ação desse tamanho. Mas funcionou muito bem, né? Graças a Deus. Não tenha dúvida, olha, é isso que a gente sempre comenta, a gente sempre relata aqui, que é isso, é a vontade, é a união, é a pessoa querer fazer. Não adianta nada ter ideias mirabolantes aí e não resolver o caso. Uma ideia, como o doutor André disse aqui, uma ideia de louco, vamos fazer uma eleição da vacina. Foi feita uma eleição da vacina. E quem que não queria? Naquela situação, naquela época, né, doutor? Quem que não queria ser vacinado? Ainda mais Botucatu sendo privilegiada com toda a estrutura da Unesp, todos esses profissionais que nós temos aqui na nossa cidade, não poderia ser diferente. E como o doutor André diz, a gente sempre brinca aqui, sempre em relação ao prefeito, eu disse, né, que uma vez chegou até mim aqui, ele até depois a gente conversou pessoalmente, que ele teve que ir para Brasília uma vez lá, doutor, e ele foi lá para resolver um assunto, só que ele estava esperando ir no dia e voltar no dia. Ficou 5 dias lá. Teve que ficar até sem cueca lá, que teve que comprar cueca nova lá para poder pôr, porque tomou um chá de cadeira danado lá em Brasília por não andar de avião, não é verdade? Foi muito importante, quer dizer, esses 5 dias lá que nós ficamos lá, o Celso, eu, o prefeito, eles foram determinantes aí para o estudo, porque tudo que precisava fazer ali, revisar, muitas vezes você fazer só por e-mail, por contato, telefone, WhatsApp, muitas vezes aquilo poderia levar 2, 3 semanas, mais de um mês. Nossa, nem diga. E a gente conseguiu ali com um monte de gente trabalhando, né? Nós 3 lá em Brasília e mais todo mundo que estava no bastidor,
né, o pessoal da Oxford, o pessoal da Unesp, os pesquisadores, aproveitar esses 5 dias aí que realmente tornaram a coisa realidade. Então, foram vários momentos marcantes. Esse foi um deles, quando o estudo foi aprovado na CONEP. Imagina a alegria sua. Pesquisa. Então, realmente foi um momento marcante. Em seguida, o ministro já anunciando também o estudo oficialmente para a imprensa, também muito marcante. Já foram vários, né? E o retorno, quando chegamos aqui, tinha uma carreata organizada aqui para foi merecedor, para a equipe toda nossa. Muito bonito, um clima muito bacana. Mas eu costumo dizer que de todos eles, a chegada da vacina aqui também. Nossa, nem diga. Chegar as primeiras 80 mil doses também foi um dia muito marcante, que a gente brinca. Eu sempre falo para o prefeito que a gente tem que planejar as coisas, mas eu gosto de ter as doses na mão, para você poder planejar sem dúvida. Então, você não pode contar com algo que está previsto, mas eu gosto de ver a dose chegando aqui, pegar ela na mão e ela está com a gente. Então, esse dia, quando elas chegaram na Secretaria de Saúde, foi muito marcante. Mas o especial mesmo, acho que o dia mais mágico mesmo, mais encantador de toda essa história, foi realmente o primeiro domingo lá, o dia 16 de maio. Acho que o clima que estava instalado na cidade. Nossa, nem diga. As pessoas vão se lembrar disso. Acho que vai ser pro resto da vida. Aí, todo mundo vai lembrar, vai contar pro filho, pro neto. Com certeza. Porque foi um dia que as pessoas estavam radiantes, assim, né? Felizes, orgulhosas de estarem em Botucatu, de ter essa oportunidade. É que você viu o brilho todo mundo de máscara, né? Você não consegue ver o sorriso, cobre muita expressão facial, mas o brilho nos olhos da população naquele dia foi algo realmente contagiante. Fantástico. Desde quando começou até o final, acho que foi um dia mágico mesmo, um dia muito especial para todos nós e para a população como um todo, né? Não tenha dúvida aí, como muito bem colocado pelo doutor André, né, esse dia mágico. Doutor, e quando vocês chegaram com a sua equipe, conversaram com o ministro da Saúde, o Queiroga, nós vamos fazer, só que nós vamos fazer no dia D, nós vamos fazer tudo isso. A hora que vocês deram a notícia que estava tudo preparado, ele acreditou? Olha, ele ficou impressionado, viu? Posso imaginar. Mas ele fez questão de vir, esteve aqui conosco, né, tanto na primeira dose quanto na segunda dose, iniciando simbolicamente a vacinação, aplicando vacinas aqui em moradores de Botucatu. Mas a gente falou, olha, ministro, levamos a sério aquela sua encomenda de fazer em 2 dias, mas em vez de fazer em 2, nós vamos fazer em 1. Nossa, e nós vamos fazer uma eleição assim, assada. Ele falou, meu Deus, que coisa. Inclusive veio muita gente do Ministério, pessoas técnicas do Ministério que queriam realmente acompanhar, e principalmente na segunda dose. E a gente já sabe que esse modelo foi depois reproduzido já em outras cidades pelo país, que fizeram também ações em massa, utilizando também o modelo, vamos dizer, modelo eleitoral como base, né, para poder atender de forma organizada as pessoas, porque realmente funcionou muito bem. Essa ideia não poderia ter sido diferente, fantástica, né? Só na cabeça de quem quer fazer o bem mesmo, de quem quer ajudar o próximo, para chegar aí numa reta dessa. Vamos fazer uma eleição da vacina. Todo mundo querendo a vacina, todo mundo esperando a vacina. Os homens trazem a vacina num dia em Botucatu. Foi uma coisa fantástica que o povo inteiro de Botucatu, como o doutor André expressou aqui, dava para ver. A gente fez a cobertura desde a chegada da vacina, desde o primeiro dia, fui nas escolas, fui aonde estava o pessoal sendo vacinado, entrevistei várias pessoas e só tinha uma coisa, viu, doutor André? Só tinha uma coisa em todos que eu entrevistei: gratidão. Foi a palavra que veio na minha cabeça. Não é verdade? Todos, mas todos, sem exceção nenhuma, todos que eu entrevistei, não teve um que não disse: nós somos gratos a essa equipe que tomaram essa iniciativa hoje de trazer, dentro de uma pandemia dessa, trazer a vacinação para Botucatu. Isso são pessoas responsáveis, isso são pessoas comprometidas em querer fazer parte política dentro de uma cidade, não é verdade? Olha, Valéria, eu costumo até dizer para o prefeito, para meus amigos, meus familiares, que eu trabalhei, por exemplo, 20 anos em São Paulo, fazendo cateterismo, angioplastia. É algo extremamente desafiador, nem diga, nobre, mas assim, queira ou não, você atende uma pessoa de cada vez. Então, você beneficia uma pessoa, depois você atende mais um de madrugada, e tem sempre a oportunidade de ir ajudando as pessoas, mas vamos dizer, a conta gotas. Isso mesmo. Agora, essa questão do enfrentamento da pandemia e da vacinação,
Acho que foi uma oportunidade única de você conseguir mobilizar uma série de pessoas e muita gente trabalhando e o benefício vir para dezenas de milhares de pessoas numa única ação. Então acho que são talvez poucas pessoas tenham a oportunidade profissionalmente de algum dia atingir com uma ação boa, positiva, um número tão grande de pessoas ao mesmo tempo. Acho que essa talvez seja a mágica aí da coisa. Sem dúvida nenhuma. Buscar alternativas, acho que dificilmente eu consigo vislumbrar, até na minha carreira aqui para frente, como fazer que outras medidas possam ser feitas para atingir tantas pessoas ao mesmo tempo e impactar a vida de milhares, né, de pessoas, milhares de famílias. Acho que isso é muito nobre. Acho que é um desafio grande, é uma responsabilidade grande, como eu disse, mas por outro lado você tem, de certa forma, essa satisfação de poder buscar. Você erra também, a gente procura sempre acertar mais do que errar, mas você ter a oportunidade de acertar algumas medidas e que atinjam favoravelmente e mudem a vida de tantas pessoas. Isso é fascinante. Sem comentário, né? Como a gente disse aí, foi uma ação aí que foi sem comentário. Hoje, isso aí com certeza foi uma ação que não foi só Botucatu que viu, não, gente. Não vou fazer demagogia, não, mas o mundo inteiro, dentro de uma ação dessa, de uma viagem para Brasília, tem que ser de carro, né? No caminho, chegar numa ideia dessa, vamos fazer o dia D. O ministro dá 2 dias, os caras fazem em 1. Né? Olha, isso Valério, foi visto para o mundo inteiro, né, doutor? Foi visto, sim, e uma comprovação disso eu tive de novo recentemente, nessa semana. Uma tia minha me ligou para minha mãe para dizer que o filho dela, que mora na Austrália, estava vendo uma matéria lá e que falava a matéria das cidades mais vacinadas em todo o mundo e mencionava a iniciativa de Botucatu como uma cidade já perto de 80% de cobertura vacinal completa. Então ele era de São Paulo quando morava aqui, mas vinha muito para Botucatu, tem muito apego aqui, familiares aqui em Botucatu. E assim que ele viu, ele fez questão de entrar em contato aqui com o Brasil, com a mãe dele, para dizer que assistiu lá uma matéria que mencionou Botucatu lá na Austrália. Então isso foi notícia nos Estados Unidos, a gente soube que foi notícia com certeza, a gente pôde acompanhar um pouco o que vem aqui nos bastidores para a gente da imprensa, foi mundial. Uma repercussão muito importante. Eu espero que ainda a gente colha muitos frutos aí do ponto de vista científico, assim que concluir, que os dados estiverem todos já compilados e estudados e escrito o artigo científico publicado, para isso dar mais informações tanto para o PNI como para todos os gestores que fazem enfrentamento da pandemia, entender um pouco mais sobre a vacinação em massa e sobre essa vacina especificamente da AstraZeneca Oxford, que foi utilizada aqui em Botucatu. Isso o senhor não tenha dúvida, viu, doutor André? Isso vai servir para o mundo inteiro, vai ter muito profissional aí, agradecendo vocês aí de joelho, vamos se dizer assim, né? Porque foi uma atacada que, como a gente já disse, foi uma coisa que foi fantástica. Ninguém podia esperar uma reação e uma solução tão rápida pela pandemia, por tudo que estava acontecendo na nossa cidade. Olha aqui, doutor André, agora aqui em nossos estúdios, nós estamos com 9 horas e 37 minutos. O que tem de mensagem aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler todas, não. O Casé lá na mina mandando bom dia, o Ju Galdino mandando um parabéns ao secretário, o Renato Rubio mandando um parabéns, a Rosângela Gregório mandando um bom dia e parabéns. São centenas, são inúmeras aqui, ó, que não está nem cabendo mais na minha tela aqui. Está passando batido aqui. Pessoal, aquilo que eu não puder dizer aqui, agradecer vocês aí, eu peço desculpa aí, mas é que tem muita gente conectado aqui, agora aqui 9 horas e 38 minutos, e nós estamos tendo a grata satisfação em receber o doutor André Espadaro aqui em nossos estúdios. Olha, o que tem de gente aqui conectado, gente do céu, vocês não fazem ideia do tanto de gente que está aqui, conectado junto comigo aqui. Isso que é o melhor de tudo, né? Pessoal, aqui só agradecendo ao secretário. Ó, a minha folha aqui já deu umas 5 voltas aqui, eu não vou conseguir pegar todas. Peço desculpa a todos vocês aí, mas infelizmente eu não vou conseguir pegar todos os comentários aqui. E tem gente ligando aqui, mas não dá para pôr o telefone, né, doutor? Senão a gente não dá nem para conversar e nem bater um papo com o doutor André direito, não só por qualquer outra atitude, mas sim para ele poder
nos contar um pouco mais sobre toda essa relação que foi feita, todo esse empenho da equipe inteira que se disponibilizaram a tomar essa iniciativa e buscar. E dentro dessa pandemia, doutor, o senhor acompanhando os estudos, qual é a perspectiva que o senhor tem hoje aí em relação a esse estudo sendo feito aqui na nossa cidade de Botucatu? O senhor acha que vai ter, né, todo aquele empenho, além do empenho, terá todo aquele resultado que todo mundo espera? Eu entendo que sim. Então, já com a primeira dose, nós já pudemos observar, né, essa melhora importante. Então, é preciso lembrar que na ocasião que foi feita a primeira dose, uma semana antes, né, do dia 16 de maio, a gente vinha com uma aceleração de casos em Botucatu, em toda a região, 70% de aumento de casos já uma semana antes da vacinação em massa. Então, ainda durante 2 semanas, que a gente sabe que é o período que demora para o organismo desenvolver a imunidade, né, 2 a 3 semanas depois da primeira dose, esse caso ainda continuaram acelerando e chegamos aí a um recorde aqui em Botucatu, da pandemia, de toda a pandemia, quase 1.000 casos por semana, né, 2 a 3 semanas depois da primeira dose. E aí sim, com o tempo já hábil, né, com o tempo necessário para o organismo desenvolver os anticorpos e a imunidade, nós começamos a observar, então, já depois da primeira dose, uma queda importante de casos. Saímos aí de quase 1.000 casos por semana, no pico, até em torno de 100, 120 casos, ou seja, é uma redução aí de 85% no número de casos com a primeira dose. Aí o que aconteceu, Valéria? A gente estacionou, a gente esperava que isso fosse até continuar caindo mais, de uma forma constante, mas isso se estacionou e de repente a gente observou um novo aumento, saiu de 120, 140, passou um pouquinho de 200 casos novamente e pouco tempo depois já fomos descobrir que isso se devia à introdução da cepa delta aqui no município de Botucatu. Verdade. Que hoje saiu de algumas amostras para 50% e já tem amostras mais recentes que 90% dos testes positivos de Botucatu testaram, né, no sequenciamento, se mostraram ser da cepa delta. Então, em alguns países no mundo, nos Estados Unidos, em Israel, a cepa delta fez com que o número de casos voltasse a ser recorde, igual ao anterior. Então, quer dizer, a gente poderia ter, em Botucatu, assistido a um aumento de casos e chegar novamente a 900, 1.000 casos por semana. E, felizmente, nesse momento, foi justamente no final de julho, começo de agosto, que a gente começou a identificar cepa delta aqui em Botucatu. E no dia 8 de agosto, não podia ser mais oportuno, deu o prazo para tomar a segunda dose em massa de toda a população. Então, mais de 60 mil pessoas de novo foram vacinadas no dia 8 e depois em torno de 5 mil pessoas no sábado seguinte, né, no mesmo modelo que tinha sido feito na primeira. Eu acredito que isso foi muito importante, pois interrompeu essa subida de 200 casos e esse aumento que era esperado por conta da cepa delta e fez com que novamente, nas 4, 5 semanas que sucederam ali a segunda dose da vacinação, a gente observasse uma queda de 40% de novo dos casos, chegando ali perto de 100, em torno de 120 casos por semana. A queda foi fantástica, né? Então, foram duas, né? As 2 vezes a gente notou uma queda importante. E agora, qual que é o momento que a gente vive? Existe uma grande preocupação, isso a gente tem chamado muita atenção. Houve aí nessa última semana um aumento de pouco mais de 35%, 38% no número de casos, que a gente atribuiu inicialmente aos surtos que tivemos em casa de repouso e já víamos observando antes mesmo dos surtos em casa de repouso. Apesar dos casos caindo, o que é curioso, porque sempre primeiro sobem os casos, aí sobe as internações e lá no final sobe o número de óbitos. Essa é uma sequência meio lógica e que se repetiu, né, inúmeras vezes. Mas aqui em Botucatu a gente viu nesse último período uma queda do número de casos, mas ainda assim um pequeno aumento nas internações e de óbitos. E de que grupos especialmente? Particularmente dos idosos, que são o público-alvo agora, que são considerados os mais vulneráveis, principalmente porque foram os primeiros a tomar a vacina, já tomaram há mais tempo e realmente tem se identificado aqui em Botucatu, em todo o país e no mundo, que realmente quando você chega aí perto de 6 meses da segunda dose, esse grupo particular de idosos e de imunossuprimidos, que nós começamos a vacinar ontem, a proteção ela começa a cair de uma forma mais significativa. Então, no idoso, a proteção ela já não chega no mesmo nível de uma pessoa mais jovem. Então, é a característica ali do idoso.
né, do sistema imunológico do idoso. Então, quando vai passando o tempo, essa proteção ela vai caindo de uma forma mais significativa. Então, nesse momento, o grande foco que eu acho que temos que concentrar todos os esforços é realmente nessa terceira dose dos idosos e também dos imunossuprimidos, que tem constituído aí mais de 90%, infelizmente, das internações e dos últimos óbitos que observamos nas últimas semanas. Então, estamos focando bastante nisso. O público aí para vacinar de idosos que já tomaram 2 doses e precisam tomar a terceira é muito grande. Tá? Arredondando aqui, são em torno de 25 mil idosos em Botucatu que já tomaram 2 doses e precisam tomar a terceira dose. Então, numa primeira iniciativa, a gente fez um dia D para idosos, com a rede toda aberta, 3 drives, foi um dia bem tranquilo. Esperávamos vacinar 12 mil idosos já nesse dia, vacinamos pouco mais de 7 mil. Aí, ao longo das semanas, eles foram procurando também as unidades, já estamos perto de 9 mil idosos, principalmente quem tomou 2 doses de Coronavac, ou seja, mas ainda falta, Valério, mais 3 mil pessoas idosos mas vai que chegar tomaram lá. 2 doses de Coronavac, que já tem o tempo para tomar e que ainda não procuraram as unidades, e depois, a partir da segunda quinzena de outubro, principalmente, começa a vencer o prazo de 6 meses para os idosos que tomaram 2 doses de AstraZeneca. E aí temos mais 11 mil idosos que tomaram 2 doses de AstraZeneca para vacinar aí a partir de outubro até janeiro, mais ou menos. É um público que a gente pretende vacinar todo mundo, além dos imunossuprimidos, e em breve, acho que é um questionamento grande que já começa a crescer bastante, a questão da terceira dose para profissionais de saúde. Então, o Ministério da Saúde já mencionou, quando fala sobre a terceira dose, que dar um privilégio, né, prestigiar inicialmente os idosos imunossuprimidos e também profissionais de saúde, mas ainda não temos uma posição oficial do Ministério da Saúde, nem tampouco da Secretaria Estadual, sobre o início da terceira dose nos profissionais de saúde, mas acredito que seja um dos grupos que deve entrar logo em seguida, assim que forem concluídas ou estiverem em fase mais avançada, a terceira dose de idosos e de imunossuprimidos. Doutor, sabe uma coisa que às vezes, né, eu fico aqui pensando aqui no nosso jornal diário, a gente transmite, até tenho aqui já pronto aqui, nós vamos passar também para o nosso público aí, para o doutor André poder tomar uma água e comentar na sequência. Eu não consigo entender, sabe o que é, doutor? Muitas vezes aí, vamos se dizer assim, não sei se a palavra certa é essa, mas essa rejeição desse pessoal que está aí para tomar essa dose, a terceira dose, eu não sei o porquê dessa rejeição desse pessoal não ter comparecido ainda nos postos de saúde, nos lugares para poder tomar essas doses. O senhor tem alguma ideia o porquê disso aí ou não? Valério, acho que tem vários fatores, então algum deles a gente tem que explorar. Algumas pessoas simplesmente, para ser honesto, se esquecem. Então, a gente procura estar sempre falando na imprensa, eu falo na imprensa, o prefeito fala em entrevista todo dia, em todas as rádios praticamente, repetindo isso, e releases, e mídia social. Então, a gente tem que trabalhar muito isso, que muitas pessoas simplesmente perdem a data por não prestar atenção ali na carteirinha, por desatenção, né? Mas uma preocupação que a gente entende que é concreta, e isso tem cada vez mais se tornado mais frequente essa discussão, é sobre escolha de vacina, a pessoa que quer escolher a vacina A, B ou C. Então, existem modismos aí, até que você tem um suposto risco maior com uma vacina, aí muda para outra. Isso já várias vacinas já tiveram dificuldades e já se migrou para outras, e hoje isso encontra ainda uma raiz muito importante na discussão. Então, em particular, sobre a vacina da AstraZeneca Oxford, a gente teve a experiência aqui em Botucatu, principalmente em jovens. Então, isso precisa deixar claro, na primeira dose de jovens, a gente teve um número de reação leve, né? Não, verdade. E reação grave é aquela que precisa internar, né? A pessoa precisa ficar internada, você precisa tomar alguma medida. Isso é extremamente raro. Agora, reações leves com a vacina da AstraZeneca, Oxford, que a pessoa pode cuidar em casa, elas são muito frequentes, principalmente com a primeira dose, e principalmente quanto mais jovem a pessoa for. Então, esse é um gancho que eu quero fazer para o idoso. Então, a gente viu ali pessoas de 30, 20, 30 anos, teve muita reação, dor no corpo, febre, calafrio, pessoas não trabalharam no dia seguinte. Isso na primeira dose chegou a perto de 60%, 70%, e é o que está descrito em
inclusive na literatura. Já na segunda dose, essas reações leves já são muito menos frequentes e muito menos intensas e menos duradouras também. Então isso é muito importante dizer. Na segunda dose a gente não ouviu muito falar como aconteceu na primeira. Teve até muitos memes, né, na internet, de que ninguém conseguia andar, que todo mundo estava parecendo múmia. Isso repercutiu bastante na época, até de uma forma jocosa, as pessoas estavam se divertindo até com aquilo por ter conseguido receber a vacina. Então da primeira para a segunda cai muito. E em idosos, especialmente, as reações com a vacina da AstraZeneca ou Oxford, que está sendo empregada no momento para a terceira dose, são muito menos frequentes. Então, meu pai mesmo, olha, as pessoas falam, não, mas eu queria tomar a vacina aquela outra. Olha, o que você faria? Eu falei, olha, meu pai tem 84 anos, já teve AVC, então, se aquele risco de coar... Só faltava não, né? Ele tomou e eu orientei ele a tomar 2 doses de AstraZeneca. E ele não sentiu absolutamente nada. Então minha mãe tomou agora a terceira dose da AstraZeneca, ficou um pouquinho, uma moleza no dia seguinte, só vontade de ficar deitada. No outro dia está ótimo, zerada e protegida. Então acho que as pessoas vão perder um pouco esse receio, esse medo. Verdade. De reação, de complicação, que ele principalmente em idoso é muito menos frequente. E quando ocorre são leves, transitórias, alterações, você facilmente com um antitérmico, ou seja, um analgésico, tipo um paracetamol ou dipirona, consegue controlar. Então, acho que essa talvez seja a principal mensagem, é não ter receio, não ficar entrando muito em questão de desinformação, que existe muito na internet. Isso é muito na internet, né? Isso acaba atrapalhando muito. E tomar a vacina, porque infelizmente, aí dos últimos 10 óbitos, eu diria para você que 9 foram de pessoas, de idosos, que já tinham tomado as 2 doses e já estavam ali no prazo para tomar a terceira dose. Então esse está sendo, infelizmente, o público que está tendo mais dificuldades agora quando contrai a Covid-19. Então é fundamental, acho que o idoso ele não pode perder essa oportunidade. Então a gente mais uma vez solicita para todos os idosos, 60 anos ou mais, tomar o Coronavac, a segunda dose, há pelo menos 3 meses, ou a AstraZeneca, a segunda dose, há pelo menos 6 meses, e continuem procurando as unidades de saúde para tomar a terceira dose, junto com os imunossuprimidos também, porque infelizmente tivemos registro de óbitos de pessoas transplantadas, por exemplo, que constituem uma das características de imunossuprimidos. Quem está fazendo quimioterapia para câncer, pessoas que convivem com HIV, AIDS, pessoas que fazem hemodiálise, então todas essas, entre outras, são imunossuprimidos, né? Tem uma capacidade do sistema imunológico de defesa menor e precisam, assim como os idosos, tomar a terceira dose nesse momento. Para vocês verem, olha aí, né? Essa é a real informação. E a gente sabe que muitas vezes, né, como o doutor mesmo deixou muito bem claro aqui, não tem que ter medo de nada, gente. Como eu digo todos os dias aqui, esse pessoal está aqui, é estudado, é bem pensado, não nada é feito por acaso. Né? E essa vacina, como muitas vezes, muita gente mandava recado aqui, mas não tem da que eu tomei na primeira, eu não quero tomar eu quero tomar a mesma na segunda, e tudo aquele rolão. Gente, como eu sempre digo e a gente brinca aqui no nosso jornal, além de tudo, está salvando vida, não interessa a marca, ela está fazendo efeito, tem que tomar. E como o doutor deixou muito bem dito aqui, os idosos aí, ó, e vocês que são culpados, os filhos, netos aí que tem vovô, tem papai, tem mamãe ainda, que não tomou e está dentro do prazo para tomar, tem que levar de qualquer forma. Aí você vai salvar a vida dele, não é, doutor? Não é brincadeira, não estamos, doutor, a equipe dele aqui não está para brincar com isso aí, não é verdade? Sim, Valério, eu diria até para expandir, são 3, eu acho que os cenários principais hoje com relação à vacinação, que a gente ainda está enfrentando dificuldades. Então, infelizmente, olha, vou rapidamente dizer, quem ainda não tomou vacina, então, apesar de tudo que já se divulgou, tudo que se já fez aqui em Botucatu com relação à vacinação, infelizmente a gente ainda tem pessoas que decidiram que não vão se vacinar. Então, não é possível, rapaz. Respeita, de certa forma, tenta compreender, nós vivemos num mundo democrático, ninguém vai obrigar ninguém vai tomar vacina forçada, mas eu acho que nós temos que seguir no nosso papel aqui de tentar sempre esclarecer, orientar e pedir para que essas pessoas, seus familiares conversem com essas pessoas,
para que elas ainda tomem a vacina. Isso tem, de certa forma, funcionado, Valéria. A gente tem observado 60, 70, 80 pessoas por dia, Que coisa! ainda nas últimas 3 semanas, tomando a primeira dose. Nossa, Ou eu seja, não acredito nós fizemos nisso. uma vacinação em massa aqui em maio, mas agora ainda nós temos, e felizmente temos, ainda bem que eu acho que muitas pessoas vêm mudando um pouco de opinião, principalmente com o risco da cepa delta, e tomando a primeira dose. Então isso é fundamental. Acho que infelizmente essa semana registramos um óbito de um idoso, né, com mais de 60 anos e que decidiu, por mais que a família tentou conversar, a gente soube, ouviu aí nas mídias sociais, a pessoa se recusou a se vacinar. Então não se vacinou, infelizmente contraiu a doença, evoluiu com uma forma grave da doença, que essa é a principal característica da vacina. Ela reduz transmissão quando você vacina em massa, Correto. uma grande parte da população, mas o principal papel da vacina é fazer com que aquela pessoa que contrai a Covid tenha um quadro mais leve, que ela não evolua com formas graves da doença e não precise de internação, né? Isso reduz muito a mortalidade. Então, ainda pedir para quem ainda não tomou a primeira dose, procurar qualquer unidade de saúde, que nós estamos disponibilizando ainda primeiras doses, apesar de a gente ter considerado isso concluído, uma fase já concluída. Não tenha dúvida. E a segunda, né, é pessoas que ainda tomaram a primeira dose, Valéria, e que são faltosos da segunda dose. Então, quer dizer, dia 8 de agosto nós fizemos a segunda dose, né, começamos a segunda dose em massa, e já faz mais de um mês e meio, e temos ainda 3.000 pessoas, 2.770 do estudo clínico, tomaram a primeira dose em maio e não tomaram a segunda em agosto. Oh, meu Deus do Quem céu. que é esse público? E justamente entra a questão da discussão, da reação e tal. A gente tem que dizer que na segunda dose ela é muito menos frequente, muito menos intensa. Não é algo que deva inibir a pessoa de tomar a dose. Principalmente os jovens, Valéria. Então, de 20 a 30, até 40 anos, 20 a 30 anos, você tem 2.000 pessoas que tomaram a primeira dose no estudo clínico e não tomaram a segunda. Então isso preocupa, e a gente vê, né, um percentual de pessoas internando, ou que não tomaram a primeira dose, ou que tomaram um esquema incompleto, não chegaram a tomar a segunda dose, e infelizmente, mais recentemente, os idosos e imunossuprimidos que já fizeram o papel deles, tomaram as 2 doses certinho, mas o tempo vai passando, a imunidade vai caindo, então eles precisam tomar uma terceira dose de reforço agora. Eu acho que esses 3 públicos ainda que nós temos que, apesar da vacinação em massa, de já temos uma cobertura extremamente elevada comparada com o país e com o mundo, ainda temos, acho que, avançar nesses 3 grupos. Quem ainda não tomou, quem tomou a primeira e faltou da segunda, e agora, principalmente, idosos e imunossuprimidos, precisando já com o tempo já percorrido, né, da segunda dose, precisando dessa dose de reforço para dar aquela levantada na imunidade e aumentar a proteção. Olha aí, pessoal, tá vendo? Essas informações que o pessoal tem que ficar atento. Não é porque não quer, porque, como eu digo, né? O doutor explicou muito bem aqui, não é o problema da pessoa não querer tomar. Além dela, né, não estar querendo salvar a vida dela, vamos se dizer assim, porque salva a vida, e tá aí, tá para todo mundo ver, o que acontece? Ela pode se contaminar, para ir para o hospital, ficar entubada, corre o risco de perder sua vida e infectar muito mais pessoas. Não tem lógica a pessoa não tomar aí a dose. E para o doutor André agora poder tomar uma água aqui, senão ele não vai conseguir tomar uma água aqui, eu vou trazer, né, o vídeo dele que ele gravou ontem à noite, né, sobre a real situação que se encontra Botucatu hoje aqui na nossa cidade, aqui no nosso HC e todo aqui, e depois ele vai comentar em cima desse vídeo. Fique aí que a gente volta já e continue assistindo o vídeo do Dr. André. Vamos lá. Boa noite a todos. Segue a atualização do Boletim Coronavírus de Botucatu dessa segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Iniciamos hoje a vacinação com a terceira dose, a dose de reforço, para munícipes imunossuprimidos, com 18 anos de idade ou mais. Nesse grupo estão incluídos indivíduos que fazem quimioterapia para tratamento de câncer, hemodiálise, transplantados, pessoas com HIV ou em uso de medicamentos que interferem na imunidade. A relação completa está disponível no site da Prefeitura.
A terceira dose está disponível aos imunossuprimidos em toda a rede municipal. E também seguimos convocando para a terceira dose idosos com 60 anos de idade ou mais que receberam a segunda dose de Coronavac há mais de 3 meses ou a segunda dose da AstraZeneca há mais de 6 meses. Idosos e imunossuprimidos que preenchem os critérios mencionados têm se demonstrado os grupos mais vulneráveis para casos graves de Covid no momento. Por isso, é fundamental que procurem as unidades de saúde para receber a dose de reforço. Por fim, pedimos aos que ainda não tomaram a primeira dose ou que estão com a segunda dose atrasada que procurem o posto de saúde mais próximo de sua residência. Hoje temos 15 pacientes de Botucatu internados com Covid confirmados, sendo 14 internados no HC e 1 na Unimed. Esses 15 moradores de Botucatu internados, 14 se encontram em UTI, sendo 13 em UTI do HC e 1 em UTI da Unimed. Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid no HC, 65%, na Unimed, 10%. Na comunidade, os testes escolhidos pela Prefeitura, recebemos hoje 124 resultados de testes negativos e 23 testes PCR positivos, sendo 11 em pessoas com sintomas de síndrome gripal e 12 em pessoas sem sintomas. Quadro geral da Covid são 18.383 casos confirmados, óbitos 311, visto que foi registrado, infelizmente, um óbito de um morador de Botucatu, um idoso do sexo masculino, em torno de 65 anos de idade, que se encontrava internado no HC. Lamentamos e estendemos os votos de pesar aos familiares e amigos. Internados de Botucatu confirmados para Covid no momento são 15 pacientes, recuperados 17.915 e em quarentena 142. Mantenham as medidas de prevenção. Uma boa noite a todos e até a atualização de amanhã. Olha aí, pessoal, então como vocês puderam acompanhar aí, essa é a real situação hoje aqui em nossa cidade sobre o boletim coronavírus. E ninguém melhor, né? Graças a Deus aceitou o nosso convite de pronto aqui. Hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio. Tem mais de 1.000 pessoas conectadas aqui, gente. Olha, eu vou pedir desculpa a todos vocês aí, porque vai ter muita coisa aqui que eu não vou conseguir passar para o doutor André, né? Olha aqui, quer ver? Tem, olha, a Soninha, a Irene, o Cazé, a Ju, o Renato, a Rosângela, a esposa do Cazé, pergunta se esta vacina não ameniza um pouco. Sei que todos têm que se proteger, mas todos sabem que a doença continua circulando. Acho que devia demorar para isso se normalizar. Vai demorar um pouquinho, o doutor vai falar sobre isso também. O nosso querido Gilberto, ô Gilbertão, olha aí, não para de chegar. Eu viro a página, o senhor vê aí, o senhor está acompanhando, pula a página, não consigo ler. O Gilberto Pires, bom dia Valério, bom dia secretário, parabéns pelo programa e parabéns a toda a Secretaria de Saúde de Botucatu, isso aí mesmo. O Beto Góes, bom dia meu amigo, ótimo dia doutor André, obrigado a todos vocês aí pela grande audiência e o carinho. Então aquilo que eu disse, se eu não conseguir, né, se eu não conseguir falar, passar para o doutor aqui todas as perguntas, depois a gente vai passar, se tiver muita pergunta ele responde e eu retorno a todos vocês aí, porque é inúmero, já tem mais de 1.000 pessoas conectadas aqui conosco, o que é um grande prazer. E como a gente estava falando antes, passamos o vídeo aí do doutor André para ele poder tomar uma água, e a gente quer saber dele agora que está aqui no estúdio, né? Vamos saber dele, da real situação aí, se teve alguma mudança de ontem que ele gravou o vídeo para hoje aí, né, doutor André? O que chama a atenção, né, de um modo geral, a gente falou muito aqui de número de casos, mas falando mais especificamente sobre internações, naquele mesmo período em que a gente tinha quase 1.000 casos por semana, nós chegamos ao pico também de internações aqui em Botucatu. Então a gente tinha perto de 100 pessoas, se a gente se recordar, nos boletins, 100 pessoas de Botucatu internadas com Covid. Então, embora, claro que a gente gostaria de não ter nenhuma. Com certeza. Então a gente está hoje falando em 15 pessoas, isso tinha caído depois da primeira dose para 15, 14 pessoas internadas, depois voltou a subir um pouquinho, como eu comentei, quando estacionou a queda de casos, começou a subir com a cepa delta, a gente voltou a ter 22, 25 pessoas internadas.
e agora voltamos aí para esse patamar de 15 pessoas internadas aqui em Botucatu, e uma característica muito importante. Então, se a gente se recordar, no começo da pandemia, praticamente só internava idoso. Isso Depois mesmo. que a vacinação foi caminhando para os idosos, que foi o primeiro grupo a ser vacinado, os idosos começaram a cair o número de internações de idosos e passou a ser mais predominante a internação de pessoas de 40, 50, ou seja, entre 30 a 60 anos. Isso perdurou muitos meses. E agora, essa população também de 30, 50, maior de 18, não só em Botucatu por causa do estudo, mas em todo o país por conta do PNI, já se vacinou e voltamos a assistir o mesmo cenário que a gente tinha lá no começo da pandemia. Menor quantidade, felizmente, por conta da vacinação, mas o perfil voltou a ser de idosos. Então, recentemente eu recebo diariamente todos os nomes das pessoas, quadro clínico, posso acessar todos os dados de prontuário de todos os pacientes, quem tomou vacina, quem não tomou, então todas as informações a gente utiliza para justamente priorizar quem é o grupo que deve ser vacinado primeiro. E essa média de idade então, das pessoas internadas voltou a subir muito, já está próxima de 80 anos de idade. Esses 15 pacientes que estão internados estão justamente chamando a atenção para esse grupo que precisa tomar a terceira dose ou que é faltoso da segunda dose, né? Tomou só uma e não apareceu para a segunda, ou ainda em menor parcela que ainda não se vacinou, por incrível que pareça. Então esse é o público que a gente tem visto que está sendo atendido com casos mais graves. Então precisamos continuar com as medidas de prevenção. Eu acho que a pandemia, infelizmente, acho que isso todo mundo já percebeu, ela não é uma coisa que vai acabar aqui de um dia para o outro. Então, Como vamos conviver com isso, Valéria, possivelmente por muitos anos, assim como é o H1N1. Existem várias teorias, né, especialistas que discutem o que vai acontecer daqui para frente, mas eu acho que nós vamos ter que estar preparados para conviver com o coronavírus, assim como se convive com o H1N1. E como é que se faz para cair o número de casos graves e internação de pessoas por gripe, por H1N1? Com certeza. Com a vacinação e com medidas de prevenção. Então, acho que, por mais que as pessoas queiram abandonar todos os protocolos, deixar de usar máscara de forma ampla em todos os locais, eu acredito que isso ainda vai demorar muito. A gente ainda tem que manter essas medidas de prevenção e provavelmente muitas delas serão incorporadas na rotina. Se a gente prestar atenção, por exemplo, nos orientais, isso é muito comum. Perfeito, quem vê verdade. imagem, filme de orientais não é de hoje, não é por causa dessa pandemia. Há décadas já que o oriental, principalmente o japonês, você vê jogos, vídeos, filmagens das pessoas nas ruas, quem está com sintoma de gripe já usa máscara de rotina. Então você vê uma imagem lá do metrô em Tóquio, lotado, 30, 40% das pessoas estão andando de máscara, e não é de hoje. Isso é de 10, 20 anos atrás. Então talvez algumas medidas, alguns protocolos eles devam permanecer. Então talvez seja muito frequente daqui a 1 ano, 2 ou 3, você vê ainda um grande contingente de pessoas circulando de máscaras e principalmente se tiver aí com qualquer sintoma de resfriado, de gripe, né, qualquer sintoma gripal, de repente continuar com alguns hábitos que devem perdurar em home office. Isso é uma coisa que veio, que provavelmente mesmo acabando a pandemia, e o caráter de pandemia, né, mas permanecendo a doença só de forma endêmica, que a gente chama, né, sem ser pandemia, é provável que ainda muitas empresas optem por manter um percentual de funcionários sem dúvida. Em home office, ou seja, é uma transformação de certa forma da sociedade, e alguns hábitos vão se perpetuar e não dá para pensar e trabalhar assim com a ideia de que, olha, fez a vacinação em massa, acabou. Não acabou. Nada disso. Melhorou muito, mas para que melhore mais, precisa todo mundo, no estado inteiro, no país inteiro, chegar a um nível de cobertura que nós temos hoje aqui em Botucatu, para que as coisas funcionem melhor, porque Botucatu não é uma ilha. Botucatu, você tem 5, 10 mil pessoas por dia, que a gente inclusive vacinou, que vem de outros municípios para cá trabalhar todo dia e volta, ou seja, é uma circulação grande de pessoas
e o vírus acaba circulando. Então, além de todas as medidas de vacinação que a gente tem dado bastante ênfase, inclusive hoje aqui no programa, sempre lembrar das medidas de prevenção, do uso correto de máscaras e que as pessoas sigam os protocolos. Vai ter protocolos em escola, no comércio, que vai perdurar. Nós vamos ter que conviver com isso meses ou, quem sabe, durante anos ainda, utilizando algumas medidas. Álcool gel é uma coisa de limpeza das mãos, que já precisava ser feito para outros vírus, outras bactérias, outros tipos de infecção, e que não se tinha muito hábito aqui. Isso vai mudar. Então, mesmo perdendo o caráter de pandemia da Covid, quando isso acontecer, certamente muitas pessoas vão incorporar esses hábitos que, sem exageros, né, sem neuroses, podem ser benéficos e ser bem positivos aí de uma forma geral. Tá aí, ó, tá respondida a pergunta aí da esposa do Casella, aquela que gostaria de saber se ia continuar por muito tempo. Como o doutor disse aí, e ele deixou muito bem dito, né? Vocês viram que ele falou aqui, que tem pessoas que não tomou nem a primeira dose, gente. Aí depois, como que as pessoas querem que deixe de fazer o uso de máscara? Eu e o doutor aqui no estúdio, nós estamos mantendo o distanciamento. Eu estou aqui de um lado do estúdio, ele está lá do outro lado do estúdio. Estamos longe, uso de álcool, gel e todos os procedimentos. Mas tem pessoa que não tomou a primeira dose, como é que quer? Como é que quer que acabe o uso de máscara, que não use mais álcool gel? Vai ser home office aí para muito tempo. E, gente, eu sempre venho dizendo aqui, essa vacinação vai continuar como a da gripe, como a da chikungunya. Nós vamos ter que tomar, até erradicar, assim fosse. Rapidinho, né, doutor? Assim fosse rapidinho que ela fosse erradicada aí, para acabar com o número de mortes. Mas se as pessoas não colaborarem, gente, vai continuar aí por muitos e muitos anos, ainda tendo uso de máscara, álcool gel e toda essa coisa aí. Olha aqui, doutor, tem muita gente mandando mensagem. A Jaque mandou aqui, parabéns ao doutor André e toda a equipe da Secretaria de Saúde. Botucatu merece ser a melhor cidade em saúde e educação. Obrigado a Jaque. Ó, o Beto, estou aguardando a ajuda do doutor André para com meu filho Rodolfo. Ok? Olha aí. Tá aí, ó. Obrigado desde já. Olha aí, doutor. Muita gente. A Jennifer Almeida Donida. Querido e competente André. Olha, bacana, hein? Minha esposa, mesmo se sair de casa há 2 anos, vai amanhã fazer o exame. Olha aí, bastante gente aqui, né? Já mandando o recado aqui. Gente, vocês desculpem que eu começo a ler. Começa a pular as mensagens aqui. Eu não consigo. Tem muita coisa. Tem mais de 1000 mensagens aqui. Né? Então depois aí o doutor vai ver e vai responder a todos vocês. Mas como ele disse aqui, se não manter todo esse trabalho, infelizmente, isso aqui vai perdurar por muitos e muitos anos. Ainda tem que ter essa vacinação, a gente gostaria. E outra coisa que o senhor colocou muito bem foi em relação ao pessoal aqui das nossas cidades vizinhas, né, doutor André? Que trabalho maravilhoso que vocês fizeram com esse pessoal que trabalha em Botucatu, né? Trazendo aí uma tranquilidade também a esse pessoal de fora da nossa cidade, né? Sem dúvida, Botucatu é um polo regional, não só de saúde, né? Com o nosso Hospital das Clínicas aqui, com a Faculdade de Medicina, com a Unesp, mas também de emprego, né? Da indústria, do comércio. Então, acho que quando a gente concluiu a primeira dose em todos os moradores praticamente de Botucatu, menos quem se recusou, infelizmente, a se vacinar. Que coisa! Acho que só não se vacinou aqui em Botucatu quem se recusou. A gente viu que havia essa possibilidade e havia essa preocupação, e a gente observava nos monitoramentos de testes periódicos, eventualmente surtos em empresas grandes, com centenas ou mesmo milhares de funcionários. Isso nos preocupava muito, porque você tinha um potencial ali grande de pessoas para se infectar, e uma característica que a pessoa que ela pode vir de uma cidade infectada e trazer um surto, por exemplo, para dentro de uma indústria de grande porte, e além de infectar uma série de pessoas que podem ter casos graves, óbitos, também tem um impacto econômico, interrupção de produção. Então tudo tem que ser pensado num conjunto. E você tem o contrário, as pessoas que podem vir da rede de fora, se contaminar em Botucatu e levar a doença para os seus familiares e para as pessoas mais próximas nas cidades vizinhas. Então a gente entendeu que essa seria uma ação
bem importante. O prefeito pediu que a gente fizesse um estudo nesse sentido, se era viável pela quantidade de doses e qual era a estimativa de pessoas nesse contexto. Então, várias pessoas trabalharam nesse sentido na prefeitura para entrar em contato com a indústria, com o comércio, né, com o sindicato da construção civil, tentar identificar quantas pessoas eram. Vimos que era mais ou menos em torno de 5 mil e entendemos que era possível atender, e isso foi feito. Então já tomaram a primeira dose e estamos concluindo as ações de segunda dose também nesse público de trabalhadores da região, mas que se deslocam para Botucatu quase que diariamente para trabalhar, porque acho que é fundamental não só para a cidade, mas para toda a região, porque a gente tem que lembrar que Botucatu e toda a região são assistidos predominantemente pelo Hospital das Clínicas. Então, se Botucatu melhora, mas a região não melhora, a sobrecarga ao Hospital das Clínicas continua. E a gente vê esse resultado aqui. Então, se todos se lembrarem, há 2, 3 meses atrás, a gente falava em taxas de ocupação no HC de leite de UTI de 110%, 120%. Verdade. E já há um bom tempo, ontem 60% de ocupação, antes de ontem 65% de ocupação, ou seja, há muito tempo que não se trabalhava aqui, por exemplo, no Hospital das Clínicas, na Unimed também chegou a 80% na rede privada, ocupação de leitos de UTI. Hoje estamos falando de 10% de ocupação de leitos de UTI, então tudo isso é resultado da vacinação aqui em Botucatu, do PNI, que avança também nos outros municípios, e de certa forma essa colaboração que foi possível através do estudo clínico de ajudar os outros municípios da região vacinando milhares de trabalhadores de fora que se deslocam para Botucatu. Acho que isso é um conjunto de ações que faz com que esses números, embora a gente sempre deseje que caiam ainda mais, né, e está sempre buscando qual que é o foco do momento ali para se combater, né? Sempre tem um incêndio aqui, outro lá. A gente está numa época aí de muita seca e muitos focos de incêndio, infelizmente. Às vezes você apaga um incêndio aqui, mas ficou uma chaminha ali. Verdade. Que hoje é o idoso, que já tomou as 2 doses que precisa tomar. Depois você tem lá aquela chaminha de quem ainda não tomou a primeira dose, de quem está atrasado para a segunda. Então a gente tem que estar sempre identificando o que pode ser feito além de tudo que já foi oferecido aqui no município para reduzir cada vez mais e combater de uma forma mais eficiente. O que, modéstia à parte, a gente tem conseguido fazer e os números mostram isso. Então, Botucatu, quando você analisa, né, letalidade, mortalidade pela doença, a gente observa que, principalmente para poder ter uma comparação adequada, pegando municípios com mais de 100 mil habitantes, Botucatu já há muito tempo, antes até da vacinação em massa, a gente era o 4º município com a menor mortalidade por Covid, ainda antes do dia 16 de maio, e depois da vacinação a gente chegou a ficar em primeiro, agora nas últimas 2 semanas, realmente com surtos em casas de repouso, que também é uma preocupação muito grande. Tivemos um aumento no número de óbitos, estamos ocupando aí o segundo posto aí como município com a menor mortalidade no estado de São Paulo, para aqueles municípios acima de 100 mil habitantes. Então acho que é um resultado importante, mas ainda sempre a Covid ela vai pregando peças, né? Quando você acha que uma coisa está tranquila, de repente você volta a ver surto em casa de repouso, quer dizer, foi algo que machucou muito a todos, ficou muito marcado, né, no ano passado, surtos em casa de repouso, gente perdendo idosos, né, em instituições de longa permanência, é um público extremamente vulnerável. Aí você foi o primeiro a ser vacinado, aí você faz a segunda dose, fica quase um ano sem ouvir falar no tema, aí de repente ele retorna como se você não tivesse vacinado, voltando a ter surtos em 1, 2, 3 casas de repouso ao mesmo tempo, com 4 óbitos já, infelizmente, ligados a esses surtos em casas de repouso. Então, mais uma vez, é sempre identificar qual que é o foco do momento, qual que é o incêndio ali do momento e tentar concentrar as forças naqueles grupos mais vulneráveis para avançar na vacinação e no reforço e reduzir cada vez mais e manter esses números sob controle. É uma coisa bem lembrada pelo doutor, né? Tem um monte de pessoal colocando aqui também sobre isso aí, sobre esse surto aí que teve aqui em Botucatu. Como ele disse, são coisas que muitas vezes não dá para a equipe toda poder fazer. Por isso está aí hoje a importância de que todos que estão dentro do limite aí para poder tomar a terceira dose. É fundamental, gente. É fundamental que se tome.
Doutor, e outra coisa aqui, eu sei que o tempo do senhor é muito corrido e o papo vai indo, vai se avançando o tempo, mas eu também tenho muita pergunta aqui, que está aqui, que eu não estou conseguindo pegar, mas tem uma aqui que até chamou a atenção sobre o que está sendo divulgado na mídia aí, sobre a vacinação aí na criançada, doutor, de 12 anos para cima aí, o que o senhor pode passar de informação exata para esse público aí? Tem muita gente com medo. Ah, não vou levar meu filho, porque eu não sei se a vacina vai dar certo, não vai dar certo, se pode. Vem o ministro, fala, ó, vamos cancelar. Depois vem o outro, fala, não, pode continuar. Como é que ficou a situação aí dessa criançada hoje em relação à vacinação desse pessoal dessa idade, doutor? Olha, eu vejo pessoalmente, como médico, secretário, com bastante tranquilidade a vacinação dos adolescentes. Então, se a gente analisar em Botucatu, particularmente, quando até veio esse anúncio, esse recuo do Ministério da Saúde com relação à vacinação de adolescentes sem comorbidades, Botucatu, na verdade, já havia completado a vacinação de adolescentes. Então, nós entendemos, nós já superamos a meta que era esperada de vacinação de adolescentes. Vacinamos mais de 9.300 adolescentes. Que coisa. Fizemos uma ação no ginásio que veio muito mais gente do que a gente esperava. Verdade. Foi uma correria, teve fila ali 2 horas, mas tudo acabou dando certo. Vacinamos mais de 4.100 pessoas só nesse sábado, ali no ginásio paralímpico. Depois continuamos nas unidades, ou seja, toda a quantidade de doses que o município estava programado para receber para adolescentes já vieram para Botucatu e nós já tínhamos aplicado o quantitativo total das doses que vieram para adolescentes. Então agora o que nós estamos fazendo? Então, em primeiro lugar, dizer que os pais fiquem tranquilos, eu vacinei minhas 2 filhas, a Anvisa entende que é seguro, o próprio laboratório publicou agora nessa semana que já tem estudos mostrando que é seguro, inclusive para menores de 11 anos, então muito em breve, possivelmente, nós teremos vacinas também entrando para menores de 11 anos, lembrando que a vacina da gripe é uma vacina que é dada a partir de 6 meses de idade. Verdade. Há mais de 28, 29 anos temos campanha para H1N1 e vacinamos crianças com mais de 6 meses de idade. Então eu vejo isso com bastante tranquilidade, eu acho que talvez seja uma posição que o Ministério da Saúde vai acabar tendo que rever em breve. Muitos países envolvidos estão vacinando, então você tem agências regulatórias de saúde dos Estados Unidos, da Europa como um todo, do Reino Unido, autorizando e entendendo que a vacinação de adolescentes ela é importante e segura. Então eu diria aos pais que não se preocupem nesse sentido, que a vacina tem um perfil de segurança adequado, como qualquer procedimento médico. Existem riscos, mas os riscos são pequenos e quando você avalia o benefício de se vacinar, ele tem que superar de uma forma importante os riscos e isso é verdadeiro para a questão das vacinas. Então, o que nós estamos fazendo agora em Botucatu, Valério? A gente vinha tendo uma procura pequena, 20, 30 adolescentes por dia, ainda nos últimos dias, até que a gente aplicou o total de doses. Então, nesse momento, nós não disponibilizamos de doses da Pfizer, aí no caso, que é a única que pode ser dada para menores de idade nesse momento, no país, né? Já tem outros países utilizando, por exemplo, a Coronavac, como o Chile, tá? Mas ainda não é aprovado isso pela Anvisa aqui no Brasil, é só a Pfizer. Então as unidades estão fazendo um cadastro. Então, eventualmente, ontem tínhamos 7 adolescentes cadastrados. Para você ter uma ideia que ainda é uma procura pequena, mas por quê? Porque Verdade. A procura antes foi muito alta. E a gente superou, né? a meta. Eu acho que nós, em tese, dávamos até a vacinação do adolescente já como encerrada, ainda antes do anúncio do ministro. Mas, porventura, nós temos muitas pessoas que procuram, meu filho tinha 11 anos, fez 12 agora, qual que é a orientação? Procure uma unidade de saúde ou ligue na unidade de saúde, eles vão pedir as informações ali do seu filho, da sua filha adolescente. Isso vai para um cadastro que vai ser centralizado na Secretaria de Saúde. E assim que nós recebemos novos lotes, eventualmente de Pfizer, que tem que ser para adolescente, mas que venha para a 3ª dose, a gente pode ir ali no cadastro, se tiver 10, 15, 20, 30 adolescentes cadastrados, a gente vai convocando para que possam receber a vacinação oportunamente. Então, nesse momento, não estamos atendendo adolescentes, mas não por conta de seguir uma orientação do Ministério da Saúde, que no caso aqui nós entendemos que seja uma orientação que tenha que ser revisada. Entendo que foi uma decisão talvez mais guiada pelo próprio presidente da República do que pelo Ministério da Saúde em si.
e que isso possivelmente deva ser revisto, mas aqui nós vamos continuar vacinando desde que a gente receba mais lotes, e aí vamos convocando quem ainda está procurando pela vacina, que é um contingente bem pequeno, através desse cadastramento e uma convocação aí ao longo das próximas semanas. Olha aí, então tá respondido ao pessoal aí que estava nos perguntando aqui sobre isso aí. E tem mais uma pergunta aqui na sequência, doutor. Vamos fazer rapidinho aqui, porque o doutor tem o tempo dele, é muito corrido, hein, gente? Não vamos pensando vocês não. Tem um pessoal perguntando aqui também, doutor, sobre agora tá vacinando de 60 para cima, e quando vai chegar o pessoal aí de 55 a 58, 59, como foi feito anteriormente. Já tem uma previsão para esse pessoal que vai ser vacinado agora com essa idade aí de 55 a 59 anos, ou ainda não tem nada? Olha, para a terceira dose, né, que eu acho que é a pergunta, ainda não tem nenhuma previsão. Então, quer dizer, nesse momento, como eu disse em Botucatu, por exemplo, idosos, nós temos ainda 14 mil idosos para atender com a terceira dose, além de em torno de 500 ou mais, o máximo aí 1.000 pessoas imunossuprimidas que preenchem os critérios para atender. Então, é isso que o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde estão recomendando nesse momento. E se você observar pela idade, tem cidades e estados que estão começando agora a vacinar os idosos acima de 80 anos com a terceira dose. Verdade. Nós conseguimos avançar aqui, já vacinamos mais de 9 mil idosos já a partir dos 60 anos de idade. Mas temos ainda 3 mil idosos que tomaram 2 Coronavac e mais de 11 mil idosos que tomaram 2 doses AstraZeneca ainda para atender nessa etapa aí da terceira dose. E depois vamos ter que aguardar o PNI. Então nós não sabemos exatamente, não existe ainda um cronograma para quais serão os próximos grupos. Pelo que o Ministério da Saúde já andou divulgando, quando se falou de terceira dose, falou-se muito em idosos e profissionais de saúde. Então, pessoalmente, essa é uma opinião minha, não é uma coisa que está nas notas técnicas do Ministério, da Secretaria Estadual, mas eu acredito que, concluindo idosos imunossuprimidos, devam vir profissionais de saúde. Seria uma ótima. Que estão na linha de frente, que também foram um dos primeiros a receber, e já tem muitos, já tem 6, 7 meses que tomaram a segunda dose. Embora a evidência principal, né, de casos mais graves, de internações e óbitos nesse momento, seja de idosos imunossuprimidos, eu acredito que essa deva ser o próximo grupo. Agora, não dá para dizer ainda nesse momento se isso vai depois para outros grupos, para profissionais de educação, para quem tem comorbidades, e se depois vai ser por idade, até porque ainda precisa ser definido, até do ponto de vista científico, se essa dose ela é realmente necessária de reforço para a população como um todo, ou só para esses grupos específicos. Eu acho que novos dados de pesquisas que estão em andamento devem direcionar o PNI no sentido de estabelecer quais serão os próximos grupos e qual será o cronograma, que depende também naturalmente da disponibilidade e logística das doses em todo o país. É isso que eu ia perguntar para o senhor. A gente tem muitas perguntas que relataram. Quem tomou a primeira dose? O dia D, nós tomamos a AstraZeneca Oxford. Tomamos a segunda dose com a mesma vacina. Essa terceira dose, esse pessoal que tomou de 18 a 60 anos, quando foi o dia D aí, no dia da vacinação, terá que tomar essa mesma vacina ou vai poder intercalar aí com outra marca de vacina, vamos falar assim? Então, esse também é um tema extremamente polêmico, Valério. Não tem um consenso ainda sobre isso e, na verdade, existe, em particular no Brasil, também uma divergência muito grande do que o Ministério da Saúde preconiza e o que as secretarias estaduais, em particular aqui do Estado de São Paulo, preconizam. Então, se você pegar o que o Ministério diz, ele diz que ele quer vacinar nesse momento idosos acima de 70 anos, enquanto o Estado de São Paulo colocou 60 anos para cima e a gente está seguindo 60 anos para cima. O Ministério também colocou a vacina da Pfizer como preferencial para fazer a terceira dose e como opção a AstraZeneca e a Janssen, e não colocou a Coronavac. O Estado entende que tem que ser com qualquer vacina disponível, ou seja, já tem que tomar muito cuidado quando se fala em vacina, quando você foge do terreno do que é coisa científica, informação técnica, para o que é terreno político. Esse que é o grande problema, né? E de pré-campanha eleitoral. Então, temos que ter bastante cuidado com isso, mas aqui, de um modo geral, existe
até na ciência ainda isso não está consolidado. Existem alguns estudos que sugerem, são poucos estudos, ainda temos outros que devem ser divulgados em breve, inclusive um da Universidade de Oxford, aqui também em parceria com o Ministério da Saúde, mesma pesquisadora que trabalhou aqui no estudo clínico de Botucatu, para determinar se existe, né, ou qual seria o melhor esquema de terceira dose. Isso fala-se muito em esquema homólogo versus heterólogo. O que é isso? O esquema homólogo é, por exemplo, a pessoa que tomou 2 Coronavac tomar a terceira Coronavac, não misturar plataformas diferentes de vacinas. E o esquema heterólogo é aquele que mistura. Então, por exemplo, você tomou 2 Coronavac, então você toma ou uma AstraZeneca ou uma Pfizer. Se você tomou 2 AstraZeneca, você toma ou uma Pfizer ou talvez uma Coronavac. Então, assim, vai ter estudos ainda que devem sair nesse sentido para poder determinar qual é a melhor estratégia. De um modo geral, com a pouca informação ainda que existe uma sugestão, né, de que esse esquema heterólogo possa atingir níveis de anticorpos maiores, ou seja, misturar plataformas de vacinas. Nesse momento, com pouco dado que tem, parece que aumenta o nível de anticorpos. Agora, uma coisa é aumentar o nível de anticorpos, Valéria, e outra coisa é saber se uma pessoa que tem, vamos dizer, 1.000 de anticorpos e outra que tem de 500, não necessariamente quem tem 1.000 está mais protegido que o de 500. Pode ser que 200 seja suficiente. Então, não necessariamente um aumento de 10 vezes mais do número de anticorpos significa uma proteção maior na prática. Então, isso ainda está para ser definido, mas a princípio, eu acredito que para que essa vacinação possa andar, a gente vai ter que utilizar de todas as vacinas que estejam disponíveis. Então, para idosos, nesse momento, nós estamos utilizando remanescentes de doses do próprio estudo clínico, então doses da AstraZeneca Oxford, e estamos basicamente vacinando os idosos que tomaram 2 Coronavacs, até porque o maior contingente de pessoas que tomaram 2 AstraZeneca vão fazer 6 meses da segunda dose agora na segunda quinzena de outubro. Então, se possível, dependendo da disponibilidade, a princípio a ideia é que a pessoa tome uma dose diferente do que ela tomou. Mas se não for possível também, tomar uma terceira dose, eventualmente, da AstraZeneca, pode ser um caminho. Por exemplo, imunossuprimidos também estamos vacinando com uma terceira dose de AstraZeneca, independentemente do tipo de vacina que ele já tomou. Então, acho que tem que ter muita ciência, que existe muito pouca informação, tem muito a ver com a disponibilidade das doses e também precisamos tentar minimizar esse efeito da política sobre a campanha de vacinação para que a gente possa caminhar de uma forma racional e segura e que dê maior nível de proteção para a população. Tá vendo, pessoal? A coisa é muito complexa, não é bem assim, vamos fazer desse jeito, fazer daquele jeito, não. A coisa tem que ser acompanhada, porque além de tudo são profissionais, né, altamente capacitados e tudo que for gerado aqui dentro da nossa cidade, vindo do doutor André, que é o nosso secretário municipal de saúde. Ô pessoal, quem tomou a primeira dose no dia D, tomou a segunda dose com tal vacina, vai poder tomar outra? Gente, é ir lá e dar o braço. É ir lá dar o braço, vacinar e boa, e comemorar. É isso que nós temos que fazer, nós temos que comemorar, tem que parar com essa imbecilidade de muitas pessoas, além de não terem tomado nenhuma dose da vacina, que pode contaminar um monte de pessoas ao seu redor, ou mesmo vem aí perder sua vida, do que ficar brigando por marca. E é isso que estão querendo politicamente, como foi dito aqui entre aspas. Tem muito político aí querendo fazer campanha política antecipada em cima de marca de vacina, em cima de vacinação. Mas aqui não vem com essa conversa não, que aqui o negócio é mais embaixo. Olha, doutor André, o que tem de pergunta aqui, infelizmente eu não vou conseguir fazer todas, mas deixa eu ver o que mais tem aqui. A Adriana Cristina Pelizaro. Olá, Valério, doutor André, bom dia. Quero parabenizar por esta entrevista tão maravilhosa. Que orgulho em termos você, doutor André, e todo o pessoal da Secretaria de Saúde. Somos muitos gratos a você, doutor André, por estar sempre pensando todos os dias as informações dos dos boletins do coronavírus. Assisto todos os dias, gosto de ficar bem informada por você, doutor André. Um homem tão competente, um homem de grande sabedoria, tão íntegro
que se importa com a saúde de toda a população de Botucatu. Tiro o chapéu para o senhor, um homem maravilhoso, um homem sensacional. Nota, viu aí, né? A nota que recebeu aí, chique demais da conta, né? Você sabe que você estava lendo aqui e vem muito na minha cabeça, eu tenho que me controlar para não me emocionar. É sempre a figura do seu Joel, né? A figura do meu pai. Eu acho que esse... legal. A Adriana, né? Acho que ela resume aqui, eu acho que são qualidades e características que eu acho que todos precisam desenvolver e ter, que é essa questão da integridade, a questão do respeito pelo próximo. Isso é um aprendizado que eu tive em casa, né, com meus pais, e que faz parte da minha vida. Então meu pai fez, como a gente já disse aqui, fez de tudo na vida, foi vice-prefeito, foi prefeito, voltou para a faculdade, foi vice-diretor, diretor, e ele sempre falou para mim uma frase que sempre fica martelada na minha cabeça, sempre, que é: faça tudo o que você tem que fazer durante o dia e não faça nada que não te permita colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilamente. Então, acho que se você seguir esses preceitos e procurar fazer as coisas com honestidade, com seriedade, de forma íntegra, como a Adriana, né, comentou, isso eu mesmo. acho que o resultado você pode acertar, pode errar. Eu disse que a gente sempre procura acertar mais do que errar. Mas sempre que você está embasado nesses princípios de ética, né, de integridade, de respeito, dignidade ao ser humano, as chances de você acertar, acho que acabam sendo muito maiores. Deixa eu até enxugar aqui uma lágrima. Mas é legal, sabe, a gente poder ver... Esse raciocínio. É muito legal a gente poder ver esse sentimento do senhor, porque resume bastante o que o pessoal aqui sente pelo senhor aqui, né? Toda essa população de Botucatu aqui, que vem agradecer e agradecer muito a todos vocês, toda a secretaria, todo o trabalho empenhado desde quando começou essa pandemia, o trabalho seus incessantes, incansáveis, né? Trabalho incansável aí, é o reconhecimento da população, doutor. A gente fica emocionado mesmo, porque a gente vê que são pessoas que vêm do fundo do coração, né? O sentimento deles é do fundo do coração, não vem aqui fazer demagogia, não vem aqui querer dar uma de bonitinho, como muita gente aí, mas vem agradecer do fundo do coração por todo o trabalho, como ela disse aqui, Adriana, do trabalho. E isso resume muito bem o que o senhor disse aí, que é o berço. E que é coisa melhor que o berço, né? Essa é a representatividade de uma pessoa ser política, ser uma pessoa aqui do meio hoje, como o senhor ocupa um cargo importantíssimo na nossa cidade como secretário de saúde. O que o município precisa, além de uma bela gestão, além de uma bela administração, ter saúde. E é o que nós temos hoje em primeiro lugar na nossa cidade, devido à capacidade da sua equipe e à capacidade do senhor em trazer tudo isso que o senhor trouxe aqui para Botucatu. Por isso que o nosso povo é muito grato e vem dizendo as coisas do coração aqui mesmo. É bem reconfortante a gente receber, né, muitas vezes esse tipo de manifestação, a gente recebe bastante nas ruas. A gente sabe que a Secretaria de Saúde é um setor que acho que predominantemente recebe mais críticas do que elogios, isso histórico. Que não é o nosso caso hoje. No país e no SUS, e tem muitos problemas, a gente sempre tem que reconhecer, nós não somos pessoa aqui de tampar o sol com a peneira, muito menos o prefeito Pardini. Então, temos enormes desafios ainda, que já tentamos mudar bastante coisa, ainda tem que mudar mais. Pronto-socorro adulto sempre é frequentemente alvo de críticas, então todo tipo de reestruturação está sendo pensado e vai ser implementado ainda novas ações lá para tentar cada vez ter um serviço de melhor qualidade. Cirurgias eletivas estão paradas, já estavam com dificuldade antes da pandemia, agora está ainda mais difícil. Uma série de críticas, mas a gente tem notado, sim, cada vez mais esse respeito, esse tipo de manifestação das pessoas nas ruas que muitas vezes nos abordam, e normalmente era a pessoa que te procurava ali para te pedir um favor, pedir uma ajuda com um exame, com uma cirurgia, com alguma coisa. Muitas vezes hoje as pessoas te param. Isso para agradecer. Prefeito, então deve acontecer numa escala ainda muito maior. Eu falo isso bastante para ele, mas, olha, não queria incomodar o senhor aqui, mas só para te agradecer a minha família toda aí pela questão da vacinação. Acho que foi uma coisa muito marcante mesmo, né? Num momento que está todo mundo aflito ali, com aquela ansiedade, sem saber o que vai acontecer. Então você poder
com um trabalho sério, correto, trazer um pouco de esperança aí para as pessoas, é bacana. Mas é que a gente disse aí, viu, doutor André, isso aí resume bastante, né, a sua criação, né, o berço que o senhor vem, os segmentos que o senhor continua levando aí a sério, né, com o nosso querido doutor Joel. Muitas vezes aqui eu vou chamar o senhor, eu chamo ele. Ô doutor Joel, é o doutor André, mas de boa. Isso Muita acontece. gente me chama doutor Joel, eu acho muito legal. Não é gostoso? Acho legal. O pior é se não chamassem, né? Sim. Eu tenho muito orgulho, eu tenho muito apego com a família como um todo. E todos sabem aí que não só eu, mas toda a família toda acaba concentrando um pouco na figura aí do seu Joel Spadaro, até diretor de escola de samba, esqueci de falar lá. Eita, rapaz, arrumamos cada... Tem um currículo aí que eu brinco que eu preciso viver uns 200 anos para fazer metade aí do que ele se propôs a fazer de coisas boas também na vida dele. É verdade, ele foi aí na época boa do carnaval aqui em Botucatu, a gente resolveu 15 dias antes de começar o carnaval, doutor André, resolveu montar uma escola de samba. O nome da escola, Unidos de Última Hora, porque foi tudo na última hora. E foi dentro de um boteco, para começar o assunto, né? Aí, você canta, você faz o samba, você organiza coisa, e vamos para a prefeitura, vamos lá conversar com o prefeito. E quem que era? Nosso querido doutor Joel. Chegamos lá e falou, molecada, vocês querem saber de uma coisa? Vocês vêm aqui para tumultuar o carnaval, vocês vão querer fazer esses blocos e vir com palhaçada na rua. Ô prefeito, espera um pouquinho, nós não viemos pedir ajuda pro senhor. Nós viemos pedir pro senhor ser o padrinho da nossa escola. Quebramos ele no meio, né? Aí nós quebramos ele, falamos, e agora? O que ele vai falar para nós? Ele chegou bem perto, ele falou assim, vocês são sacana, hein? Vocês usaram, vocês me pegaram pro pé, e agora? Eu falei, agora o senhor vai ser padrinho da nossa escola? Não vai. Vai deixar na escola na rua? Não vai. Aí ele falou, agora não vai ter jeito. Vai, vamos ver. Se vocês fizerem palhaçada, vocês nunca mais pisam no asfalto aqui, ele falou. E ele adora, e a gente viveu muito esse clima. Eu lembro que a gente ia lá atrás da igreja, lá no bairro, ver as esposas em geral, todas fazendo costureira, escolhendo vestido, e bateria ensaiando. Era um clima aí que ficou muito marcado aí em toda a infância nossa. Ele sempre foi fantástico. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Gilberto. Gente, eu vou parar com as perguntas porque eu não consigo mais ler tudo. O que eu estou conseguindo segurar aqui na tela, eu vou perguntar aqui, O Gilbertão Pires de Almeida. Valério, se possível, gostaria de saber do secretário se foi atualizado os dados de quem tomou a vacina no Conecto SUS. O senhor está sabendo de alguma coisa, doutor? Sim, olha, essa é uma questão que a gente vem enfrentando dificuldade. Eu vou explicar aqui o que acontece. Então, o registro da vacina normalmente é feito num sistema que é do Ministério da Saúde, das vacinas em geral. Para a vacina do coronavírus especificamente, foi criado no estado de São Paulo um sistema próprio, chamado de Vacivida. A gente utiliza um bom sistema, só que então os municípios têm que notificar, as doses no Vacivida, e o Vacivida então ela tem que exportar as informações para o Ministério da Saúde para que seja enxergado lá pelo Conect SUS. E qual que é a alegação? Então o município ele fez esse cadastro das doses, vocês vão se lembrar nas escolas, na primeira, segunda dose, nos ginásios, sempre que você ia vacinar, você passava primeiro numa mesa com um computador, onde eram feitos os registros. Então todas as doses que foram feitas em Botucatu, inclusive do estudo clínico, estão devidamente cadastradas no Vacivida. Só que para cadastrar o estudo clínico no Vacivida foi criado um campo específico, um grupo de atendimento específico chamado estudo clínico. Ao invés de idoso, trabalhador da saúde, com comorbidades, ou seja, todos os outros grupos, foi criado um grupo chamado estudo clínico exclusivamente para registrar as doses do estudo clínico de Botucatu. E o que os técnicos da Prodesp, que é ligada ao estado de São Paulo, alegam é que eles não conseguem exportar esse grupo estudo clínico para o sistema do Ministério da Saúde. Isso que é um problema técnico, me parece que seria algo simples de resolver, mas infelizmente isso não foi resolvido. Então todos que tomaram a dose, que foram registrados como estudo clínico, os dados estão na esfera estadual, no Vacivida, registrados devidamente, mas não subiram para o Ministério da Saúde, por isso quem tenta acessar o aplicativo do Conect SUS não consegue receber aquele certificado do Ministério da Saúde.
Porém, todos os dados que foram para o Base Vida estão disponíveis no aplicativo do Poupa Tempo Digital, que é do Estado. Verdade. Então, quem não conseguir, principalmente quem foi do estudo clínico e que não conseguir esse certificado do Conect SUS, pode acessar o aplicativo do Poupa Tempo Digital, que lá estará disponível, inclusive pode ser impresso ou salvo no celular, em português ou em inglês também, para quem eventualmente precise fazer uma viagem internacional. Olha aí, legal. Então tá respondido aí, Gilbertão. Valeu, meu querido. Valeu pela participação. Olha, minha querida Jaque, Queco, Jesus abençoe sempre. O Beto, que Deus abençoe grandemente você, doutor André. Olha, isso que é muito bacana. A Soninha Silva, parabéns, doutor, sou muito grata. Perdi minha irmã em junho, mas te agradeço muito de coração. Olha o nosso querido Casé, se todos fossem assim, que nem o doutor, o mundo seria melhor. Deus abençoe. Nosso querido presidente Sérgio Ortiz. Bom dia, Valério. Bom dia, doutor André. Parabéns, doutor André, pelo trabalho realizado. Olha, como o senhor está acompanhando aqui na tela junto comigo, eu não vou conseguir passar todos os recados aqui, graças a Deus, mas como a gente vem aqui acompanhando, é só parabéns, é só parabenizando e é só pedindo a Deus que cada vez te dê mais lucidez e que possa continuar fazendo todo esse trabalho junto à nossa população aqui de Botucatu, viu, doutor André? Eu agradeço a todos os cumprimentos aí, quem mandou um bom dia, quem deseja sempre o bem pra gente. Eu acho que quando você deseja o bem para alguém, o bem volta. Isso tenha dúvida, é recíproco. Com as pessoas, com a minha esposa em especial. Então tentar fazer o bem para receber bem de volta. Um abraço aí pro Sérgio Ortiz aí, até por estar aqui nos o espaço aqui para a gente poder também estar conversando. Com certeza, olha, é fantástico. Eu não vou tomar, pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, eu não vou conseguir mais segurar o doutor André aqui, porque já faz mais de 1 hora que nós estamos batendo papo e é isso que a gente gostou, é isso que a gente quis. O propósito desse bate-papo era sim trazer a informação, era sim trazer todo esse trabalho que é feito aqui pela Secretaria Municipal de Saúde e que todos, pudessem aí acompanhar um trabalho magnífico que foi feito desde o início da pandemia. Não arregaram um segundo. Foi todo o pessoal da saúde, doutor André, toda a sua equipe, todos da Unesp, Unimed, sem exceção, desde o atendente até os doutores que tomaram a frente. Muitos aí, infelizmente, perderam as vidas, infelizmente, como o cidadão comum, mas que fantástico o trabalho que foi realizado em nossa cidade, e isso serviu de exemplo para o mundo, aonde pessoas comprometidas a fazerem o bem puderam provar que com o bem tem o retorno. É muito simples, enquanto muitos aí vêm cobrar inúmeras coisas aí com falcatrua, com ladruagem, com um monte de porcaria, não. O bem só vem trazer o bem, só ganha, doutor André? Só traz benefício a todo mundo aqui, não é verdade? Não, acho que esse que é o caminho, Valério. Acho que a gente tem que se dedicar e ter interesse em fazer as coisas para ajudar de forma correta mesmo, sincera as pessoas. O que a gente vê, infelizmente, nesse meio político, particularmente, é muita desonestidade, Isso historicamente aqui no país, no mundo como um todo, mas acho que em alguns países isso é mais acentuado e eu acho que isso é muito negativo para o país, para a imagem que o país tem aí fora, e muito recurso que poderia ser empregado acaba sendo aí desviado para outras finalidades escusas. Eu acho que isso tem que ser combatido e eu acho que cada vez mais pessoas com interesse de se dedicar precisam estar batalhando e se apresentando, se propondo para trabalhar nesse meio, para que a gente consiga ter sempre cada vez mais pessoas com esse perfil, por exemplo, do prefeito Pardini, uma pessoa séria, correta, que cada centavo ali que ele pensa em investir, isso não é fácil não, é para ter algum retorno para a população. Então isso é nobre. Eu costumo dizer que
Se a gente ainda está aqui como secretário da Saúde, eu participo de grupos de secretário da Saúde, a rotatividade de secretários de saúde é muito grande, em especial na pandemia. Você veja, ministros, só em pouco tempo tivemos 4 ministros. Nem diga. Então eu sempre digo que o fato de a gente estar aí há mais de 5 anos à frente da secretaria, junto com o Pardini, tem muito a ver, assim, mas quase 100% a ver com essa característica do governo do prefeito Pardini e essa característica pessoal dele de fazer as coisas de forma correta, com honestidade. Acho que esse é o principal mote do governo e acho que é por isso que é um governo tão bem sucedido e que ainda tem muita coisa aí para entregar para a população, eu tenho certeza. E toda essa transparência, né, no governo aí. Ó, pessoal, eu vou ter que parar aqui, porque senão nós não vamos conseguir. O Luiz Roberto Bittencourt, bom dia, Deus abençoe seu trabalho, doutor André. E tem mais muitas perguntas aqui e que vão ficar para depois, viu, gente? Ele vai voltar aqui em outro dia, porque senão hoje, por mim, nós ficávamos o dia inteiro aqui batendo papo. Tem milhares de perguntas aqui, graças a Deus, né? A gente vê aí que o povo de Botucatu está, né, agradecido e contente com a administração aqui. Então, eu vou passar o microfone aí para o doutor André, para que ele possa fazer as suas despedidas, agradecendo muito, né, por ter aceito o meu convite e ter vindo participar hoje desse bate-papo. É assim, o nosso público, os meus telespectadores, os meus ouvintes de todos os dias, o que eu disse, a hora que ele tiver uma oportunidade, ele vai vir aqui na nossa rádio. E hoje nós tivemos a grande satisfação em recebê-lo aqui para esse bate-papo fantástico, onde a gente pôde saber e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. É como eu sempre digo, não acredito nada nesse negócio de internet aí não. Não acredito nesse bando de Zé Orelha aí que não tem nada a ver. Publica um monte de porcaria aí. Agora aqui, hoje sim, você ficou sabendo de tudo e com muita credibilidade e transparência, como é o governo hoje em nossa cidade aqui, principalmente na área da saúde. É que aqui não tem moleque não, aqui não estão brincando não, aqui estão fazendo um trabalho sério e digno. Doutor André, então eu agradeço mais uma vez aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, deixo a porta aberta, assim que tiver qualquer novidade, tiver um tempo disponível, nós teremos o maior prazer em recebê-lo novamente aqui em nosso estúdio, doutor André. Valério, eu que agradeço a você, a todos os seus ouvintes aí do seu programa. É a primeira vez que eu estou aqui, é realmente um formato muito interessante, em que a gente totalmente diferente, né? Bastante à vontade, bem diferente, e que dá essa possibilidade, essa proximidade com as pessoas, de estar interagindo e tirando as dúvidas e tentando esclarecer assuntos num dos temas hoje onde há mais desinformação, né? Então, ter esse espaço, ter a oportunidade de passar informações transparentes do que está acontecendo, sejam elas boas, sejam elas ruins, as informações, e ter um número grande de pessoas que vão acabar reproduzindo as informações de forma mais correta possível, mais precisa Esse é o nosso trabalho, né, doutor? E que atraia cada vez mais as pessoas para se vacinar e para continuar se cuidando aí na pandemia, para que a gente possa continuar tendo uma situação controlada aqui no município, não assista novos picos de casos, de internações e óbitos, e todo mundo entender quem que é o público, vamos dizer, público-alvo da vez, né? Quem que mais precisa agora tomar medidas, porque a gente teve bastante oportunidade aqui de conversar, recordando ainda quem não tomou a primeira dose, quem faltou da segunda, e em especial agora os idosos imunossuprimidos para tomar a terceira dose. Assim que novos grupos forem sendo incluídos, a gente vai estar sempre transmitindo isso nos boletins oficiais e também contando com uma nova oportunidade aqui, um novo espaço para trazer cada vez mais informações ao longo aí dos próximos semanas e meses. Eu que agradeço demais aí toda a atenção do senhor disponível aqui com a gente aqui da nossa Rádio Vitrine. E para encerrar, ele vai responder se quiser, hein? Foram feitas aqui várias e várias, aqui através do meu particular aqui. Doutor André, saída de Pardini, tem concorrência a prefeito? Olha, a gente tem escutado bastante isso, Valério, e eu vou na mesma linha do que a gente estava comentando agora das pessoas que nos cumprimentam e agradecem. Tem mais de 200 perguntas dessa aqui. Eu vejo isso nesse momento. Primeiro, eu acho que é uma discussão muito prematura. Eu acho que até, de certa forma, desonesto, desleal com o prefeito Pardini, que está no primeiro ano do segundo mandato dele,
uma discussão aberta sobre sucessão. Eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade. E eu vejo essas manifestações que a gente vê, é claro que a gente vê, com bons olhos. Então isso para mim é um sentimento assim de que eu estou trabalhando no caminho certo. Então talvez um grande número de pessoas está enxergando o trabalho que está sendo feito com suas deficiências e com as suas qualidades. Talvez as virtudes sejam maiores do que as dificuldades nesse momento. Sem dúvida. Quando você recebe esse retorno, assim, esse carinho das pessoas e muitas vezes até as pessoas cogitando eventualmente sucessão de prefeito, eu vejo nesse momento como um reconhecimento do trabalho, me dá bastante energia para continuar fazendo o que precisa ser feito agora, que o foco ainda é 100% da pandemia. Eu costumo dizer que há 1 ano e meio eu parei toda a minha carreira profissional, nem plantão mais eu não faço, para me dedicar exclusivamente ao enfrentamento da pandemia, junto com o prefeito Pardini. Eu acho que a gente tem ainda muito desafio pela frente. E se eventualmente o entendimento disso mais para frente houver um terreno dentro do nosso grupo, o próprio prefeito Pardini entender que esse seja um caminho, lá para frente, quando for o momento oportuno, acho que precisa ser discutido, e se for o caso e houver um entendimento que eu possa apresentar o meu nome como um nome viável, acho que é algo que pode ser discutido sim, a gente não vai fechar nenhum tipo de porta, mas não acho prematuro ainda a discussão, eu preciso continuar sendo leal. Acho que a grande característica da minha relação pessoal com o Pardini é de lealdade, então acho que isso precisa ser mantido, e nós temos que ter respeito ainda, porque ele tem muito ainda a fazer e vai fazer muito mais, além da pandemia, que atrapalhou muita coisa, atrasou algumas coisas, mas tem muito tempo ainda para concluir um segundo mandato com muitas realizações, e no momento certo, no momento oportuno, quando a conversa estiver mais amadurecida, se for o caso, se esse sentimento que existe hoje for algo concreto, que possa ser uma coisa viável, acho que é possível de se conversar com todo o grupo para entender qual que será o caminho. Tá aí, pessoal, a curiosidade né? Tinha mais de 300 perguntas dessa aqui, se ele ia ser o novo prefeito de Botucatu. Como ele disse, se for a sucessão e vier a ser tudo dentro dos conformes, como ele disse, a lealdade dele com o prefeito, vocês não tenham dúvida. Estão colocando aqui, futuro prefeito de Botucatu. Assim a gente espera, com dignidade, com responsabilidade de todo esse trabalho que ele fez. Imagina à frente da prefeitura, não será diferente, o nosso povo só tem a ganhar. Verdade ou não é? Bem, pessoal, eu quero agradecer muito mais de coração a todos vocês que estiveram conectados aqui, pelas perguntas. Peço desculpa àqueles que eu não consegui falar. Tem milhares de perguntas aqui. Eu fico muito feliz por isso, né? Por ter podido trazer para vocês todas essas informações com a real, na real, nada de internet não, hoje é na real aqui. Então todo dia vocês me fazem a pergunta, é verdade que está lá, está com problema, não tem leite, tudo mentira, está aqui. O homem está aqui hoje, falou tudo que é verdade, e assim a gente é só continuar nos acompanhando, assistindo o boletim do Dr. André, que vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Beleza, pessoal? Olha aí, 10 horas e 56 minutos, ele vai matar eu hoje, mas tudo bem, né? Tomei o tempo dele todinho da manhã aqui, mas foi muito viável, muito obrigado. Mais uma vez, doutor André, muito obrigado de coração pela sua presença aqui, e deixo o microfone para o senhor se despedir. Eu também vou me despedindo aqui, e daqui a pouco às 12 horas estou de volta com o nosso jornal ao vivo, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado a todos. Doutor André, obrigado mais uma vez. Galera, eu que agradeço, estava aí devendo então essa visita, então fiz questão hoje de reservar um tempo legal, bacana, eu agradeço. Na agenda para a gente poder conversar mesmo sobre tudo, tirar todas as dúvidas, para que é ruim quando você faz alguma coisa, ainda sai gente com mais dúvida do que com certeza. Sem então, dúvida, não, aqui ficou tudo esclarecido. A oportunidade de esclarecer vários pontos, e se tiver outros aí mais para frente, novidades que surgirem, a gente conta aí com a abertura do espaço novamente para poder conversar com o seu público e com a população de uma forma geral. Beleza, bacana, hein, gente? Então tá aí. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrando por aqui esse bate-papo, essa entrevista gostosa com o Dr. André. E logo às 12 horas estarei. O telefone tocando aqui, gente. Não vai dar, não tem como atender o telefone hoje. E eu agradeço tudo, às 12 horas estou de volta. Fiquem com Deus. E daqui a pouquinho
Jornal da Tarde, hein? Polêmica? Muita, e tem muita sujeira da política. Espero vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau. Eu fui, gente. Um abraço.